Pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma aula, né? Como eu falei no início, né? A gente hoje termina toda a matéria e aí quinta-feira será a nossa prova. Sei que vocês estão emocionados aí, né? Reta final. Acho que já me falaram que a minha prova é a última, né? Já me disseram, é isso mesmo? Ou vocês vão ter outra prova depois da minha? Acho que não, né? Minha é a última, não é isso? Para mim é a última. A última, né? Porque vocês hoje tiveram uma prova, né? Até foi a razão de vocês pedirem para a gente transferir a prova para quinta-feira. Eu fiquei por último por causa de vocês. Eu ia fazer a prova hoje, mas tudo bem. Vocês pediram para mim, né? Tudo bem, a prova está pronta já, né? Então, tranquilo. Pessoal, olha só, uma dica que eu vou dar. Então, quinta-feira que vem agora, ou seja, daqui a 2 dias, é a nossa provinha, tá? É a sugestão que eu dou para você, porque eu gosto muito dessa turma, então dá uma estudada legal em planejamento da planejamento da comunicação, planejamento da negociação e esse framework de decisão e as ferramentas, tá? Então dá uma olhadinha, dá uma estudadinha pesada nisso aí, dá uma lida, tá? Não deixa para fazer na hora da prova, nada de copiar slide, vai ter uma questão lá, uma questão discursiva que é que vale mais, que a ideia é você, talvez você tenha que aplicar essas 3 coisas na questão, tá? Então, a ideia é saber quais são, né, os passos, não é copiar o slide e colar, mas pegar o estudo de caso, né, verificar tudo que diz lá no estudo de caso e aproveitar e responder, como vocês fizeram com o planejamento da negociação, o planejamento da comunicação, né, que a gente corrigiu, parece que só teve 2 grupos que fizeram, né, copiar o slide, que não seja o seu, né? A ideia, como eu falei, é que vai ter um estudo de caso, vai ter um caso lá contado, e aí, baseado naquele caso, um caso real, tá, inclusive, que aconteceu comigo, pode-se dizer assim, e aí você teria que fazer as 3 coisas, tá? O planejamento da comunicação, da negociação e o framework de tomar decisão. Ou seja, é uma questão grande, não é pequena, é a única questão grande da prova e, claro, é a que vale mais. Então, já te dou a dica, estude essas 3, tá? Não vai copiar slide e colar, porque senão eu vou dar a questão como errada, tá bom? Então, fica a dica, né? Fica a dica. Não estou dizendo como é que é a questão, estou dizendo só para você estudar isso, tá certo? É claro que no planejamento da comunicação você tem que aplicar tudo que você aprendeu em comunicação. No planejamento da negociação você tem que aplicar tudo que você aprendeu em negociação. E no framework de tomada de decisão e ferramentas, tudo que você viu até a aula passada, mais o que você vai ver nessa aula com relação às ferramentas. Claro que a maioria dessas ferramentas você já conhece, que já viu em outras disciplinas, como a gente falou, a ideia é aplicar elas, né? Você vai pegar tudo que você já sabe e mais alguma coisa que você vai aprender comigo, né? Aprendeu e vai aprender comigo, para aplicar no framework de tomar decisão e nas ferramentas. Para você ter uma ideia, pessoal, todas essas 3 coisas é o dia a dia do gestor, simplesmente isso. Não dá para você fugir. Eu sempre digo para você pode fazer de uma forma empírica, de qualquer maneira, e ter qualquer resultado, ou fazer de uma forma técnica e ter um resultado melhor. E além de ter um resultado melhor, além de você ter um resultado melhor, se por acaso houver um problema e, né, a tua decisão não for a melhor, vamos dizer assim, pelo menos você tem como justificar, garante o assento e a comissão, vai por mim, tá? Eu já vi muita gente boa mesmo, dançar, porque não usou uma ferramenta, não usou um processo decisório como esse que a gente está ensinando, nem negociou, perdeu a negociação porque não usou planejamento da negociação, ou então, acho que eu já contei para vocês o caso do diretor lá, teve um caso de um diretor que foi dar um recado em meio a um evento lá do sindicato, ele resolveu dar um recado, puxaram ele, né? Ou seja, deram uma estocada nele, e ele respondeu de qualquer maneira, e hoje ele está na justiça por conta disso. Só para você ter uma ideia como é que as coisas são sérias. Se ele tivesse feito o planejamento da comunicação sobre o que ele ia falar, ele não tinha passado por isso. As negociações perdidas, muitas não seriam perdidas, e, sobretudo, esse meu ex-chefe, que era um excelente negociador, foi até negociar junto comigo lá no CAD, né? E cara excelente, aprendi muito com ele, ele escorregou porque não fez o processo decisório. Então, volto a dizer para você, o que eu estou ensinando para você é útil na sua vida como gestor, não é só para você fazer a prova e passar na disciplina, não. É para você usar na vida e ter sucesso na carreira. Então, pessoal, agora começando aqui, a gente vai falar sobre algumas ferramentas para gerar alternativas, né? Só para lembrar, a gente falou sobre identificar a situação, problema, oportunidade, chega para você,
né? Muitas vezes alguém te fala, ou você verifica no ambiente, né? Ou você ouve falar, ou você lê. Então, chega para você a demanda, e a demanda você vai ver, é um problema, é um problema, uma ameaça ou uma oportunidade, e aí você faça isso, você vai fazer uma análise, né, diagnóstico. Para isso, sugere-se que você utilize uma dessas 4 ferramentas, né, perdão, uma ou mais. O ideal é você usar pelo menos 2 para você tirar o viés. Eu sempre usei 2, no mínimo, tá? Claro que se o negócio for muito mais sério, eu uso 3, 4, né? Eu uso todas que tiver para usar. Para quê? Quanto mais ferramenta você usar, menor a possibilidade de erro. Mas às vezes você não tem tempo, então sempre falo para você, usando 2, você já vai ter um nível de segurança muito bom, tá? Então, usa pelo menos 2 em cada fase, tá? Então, a gente viu o diagrama de Pareto, viu a matriz Gucci, você já tinha visto o diagrama de Pareto antes, eu tenho certeza. Matriz Gucci, eu acho que vocês viram em uma disciplina. O diagrama de Chikawa deve ter visto em 2 ou 3, pelo menos, né? E o campo de força vocês viram comigo, mas você viu que é bem fácil, não tem mistério, né? A aplicação é bem fácil. Agora a gente vai falar de 2 ferramentas que eu gosto muito, principalmente, né? A gente vai falar de 3, mas principalmente 2 eu gosto muito, que é o Burns Writing e o Árvore de Decisões, tá? Então eu vou falar das 3. O paradigma de Rubinstein talvez seja a primeira vez que você ouça. Eu vou falar mais detalhadamente do paradigma de Rubinstein, mas com certeza você já ouviu falar de Burns Writing, e eu sugiro que você use na tua vida, tá? Eu acho particularmente melhor do que o brainstorming, eu vou explicar por quê. E a árvore de decisão, porque a árvore de decisão é a única que você vai poder usar na geração de alternativa e também na avaliação. Então, você poupa tempo, ou seja, às vezes o gestor, você vai discutir com gestores, os caras não têm muito tempo, então eu usava essa ferramenta, eu usava ela, já acabava de usar ela, já escolhi a alternativa utilizando ela. Então, vou te dar até a ordem que eu fazia. Eu fazia o Burns Writing, depois do Burns Writing eu ia para a árvore de decisão, com o resultado do Burns Writing, e aí construía a árvore de decisão com um grupo, depois eu escolhia já a alternativa melhor aqui usando a própria árvore de decisão. A gente vai falar um pouquinho disso, você vai entender. Então, tá. Então, vamos lá, rapidamente, falar sobre, né, ferramentas de geração de alternativas. Então, diversas ferramentas podem ser usadas para gerar alternativas, sendo as mais utilizadas e as que têm uma efetividade maior, no sentido de ela é extremamente efetiva para a rapidez e a velocidade com que você pode aplicar. Então, ou seja, essas aí, sinceramente, eu não conheço nenhuma melhor que essa, tá? Então, essas aí são as mais usadas, porque elas são ágeis. Na verdade, não são 3, são 4, né? Desculpa, são 4 ferramentas, que é o brainstorming ou o Burns Writing. Por que eu botei barra? Porque ou você usa um ou você usa o outro. Usar os 2 fica muito chato, né? Então, se você for usar o brainstorming, você usa o brainstorming. Você está com pouco tempo, quer usar o brainstorming, ok. Se você quiser usar o Burns Writing, que eu recomendo, tá? Você vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas você vai ter um resultado melhor. Já estou te adiantando de antemão. A árvore de decisão, fantástica, você precisa de um tempinho a mais para aplicar, não é muito tempo, é um tempinho a mais, você vai entender por quê. E se por acaso você não tiver tempo nenhum, você usa pelo menos o Burns Writing e o paradigma de Rubinstein, que você vai ver que são super rápidos, né? São super rápidos em relação a outras ferramentas. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Brainstorming e Burns Writing, né? O brainstorming, tempestade de ideias, ou toró de parpite, como dizem lá em Minas. Eu posso dizer para o meu pai mineiro, e quando eu aprendi isso aí, eu enchi o saco dele para caramba. Eu falava assim, tá vendo? Aqui no Brasil todo o pessoal usa brainstorming, mas em Minas é toró de parpite. Estou brincando, viu, pessoal? Mas brincadeiras, né? Brincadeira à parte, para você lembrar do brainstorming, nunca mais você vai esquecer, né? É uma técnica bastante utilizada, todo mundo usa, já usou, eu tenho certeza que você já usou, já fez até exercício em sala de brainstorming, porque eu mesmo faço isso, quando eu dou disciplina de análise estratégica, disciplina de estratégia, eu sempre faço um brainstorming com o pessoal, uma forma até de você ver a efetividade, é uma ferramenta super simples, né? E estimula grupos, as pessoas de um grupo, né, a sugerir ideias, claro, de início você não critica, mas depois você tem que dar um fechamento, então você acaba criticando as ideias, né? Pode ser utilizado no processo decisório a fim de gerar possíveis alternativas que direcionem uma solução de problemas, uma solução de problemas. Deixa eu botar aqui, que senão eu já mandei, né? Já está até disponível isso daí para você.
Gozado, já usei isso tanto, nunca tinha visto. Quando a gente vai, olha, aí um dia, uma solução, beleza, tá? Então, agora sim. Então, pode ser usado no processo decisório a fim de gerar possíveis alternativas que direcionem uma solução de problemas e ou aspectos para o aproveitamento de uma oportunidade, né? Problema, a gente coloca até ameaça junto, tá? Então, problema barra ameaça e ou aspecto, ou aproveitamento de uma oportunidade. O brainstorming pode ser estruturado quando as pessoas sugerem ideias seguindo uma sequência, ou não estruturado quando as ideias são expostas à medida que surgem sem obedecer à ordem padronizada. Particularmente, pessoal, eu gosto muito do não estruturado, do brainstorming não estruturado, no sentido, se eu for usar um dos dois, eu uso o não estruturado. Por quê? Porque o estruturado ele acaba tolindo um pouco as pessoas, né? Fala sobre o tema tal, e às vezes surge uma ideia que a pessoa viu, um benchmark mesmo, ela viu um negócio que tem nada a ver. Se tem uma ideia, eu já participei de uma reunião em que o cara fez um comentário sobre uma série de televisão, e a ideia que foi abordada na série de televisão, o nome da série era Dynasty, Dinastia, né? Era uma série que foi até rodada em Atlanta, foi rodada em Atlanta, e o cara estava vislumbrado pela série, a série antiga, né? Acho que já até acabou, eu creio, está na Netflix, e aí a pessoa fez um comentário de um episódio da série, do Dynasty, e a gente estava falando, né, sobre um assunto, teve gente até que fez cara feia, mas a ideia, né, como eu estava coordenando o processo, assim, não, vamos anotar que a ideia é boa, e quando a gente foi para uma segunda fase do brainstorming, alguém, a partir daquela ideia, fez uma complementação e simplesmente resolveu uma questão. Então, eu sempre falo para você, e uma das coisas principais do brainstorming, é você não tolir. De início, você deixa o cara solto para falar o que ele quiser, pode ser a maior besteira do século, mas deixa o cara falar, porque num segundo momento, na hora que você vai analisar, de repente surgem muitas ideias interessantes. Então, eu gosto do brainstorming, e deixa o gestor mais livre, né? E lá essas reuniões são feitas com gestores, então bastante interessante. Eu coordenei bastante esses processos, então vou falar para você sinceramente, é bom, vale a pena. Agora, particularmente, eu tenho uma paixão toda especial por essa ferramenta, que é o Brainwriting. Por que o Brainwriting? Eu vou te falar uma coisa, eu diria para você que 90% dos processos de análise, de tomar decisão que eu participei, decisões da minha divisão, que as pessoas que eram da minha alçada, até com a minha equipe só, eu usei Brainwriting, para você ter uma ideia. Por quê? Porque ele permite um aprofundamento muito interessante que até o brainstorming não permite tanto. Como é que funciona? No Brainwriting, a gente dá um papelzão, um post-it desse tamanho, para a pessoa, você sabe que tem um post-it de vários tamanhos, tem um post-it maiorzinho, e aí a gente coloca uma cor para cada pessoa. Pelo menos eu fazia assim. Quando eu só tinha uma cor, eu botava um númerozinho para saber de quem era a ideia. Olha só por quê. Porque a pessoa acaba tendo que explicar a ideia, né? Num segundo momento. Então, a primeira coisa, você pega o post-it e coloca, menor que você puder, a tua ideia lá em cima. Tum. E aí, após essa etapa, cada integrante pega o seu papelzinho e repassa para o integrante. Ou você usa, né, o sentido horário ou o sentido anti-horário. Você passa para o próximo vai olhar, vai ler, vai perguntar para o cara, fulano, não entendi, o que você quis dizer com isso? E vai colocar os comentários dele, né? Ele vai ler as ideias e pode apresentar sugestões, né, também por escrito. Então, o que você vai fazendo? A ideia da pessoa ela vai crescendo, ela vai ampliando. E o fato do papelzinho, ele é chato porque acaba todo mundo tendo que escrever. Quando você deixa em aberto na reunião, sempre tem aquele cara que não quero falar nada, o cara fica na dele. Sempre tem, sempre tem. Seja porque o chefe está presente, né, o diretor, o presidente, ou o chefão está presente, e ele não quer se manifestar para não ser criticado, seja por isso, seja que ele não está de saco cheio, não queria estar ali, então ele não marca. Quando você põe o papelzinho, o cara, primeiro que ele tem mais trabalho de escrever, porque a pessoa que vai ler tem que entender, se a pessoa não entender, vai perguntar para ele, então ele sabe que vai, né? Então ele escreve o melhor possível e passa. Quando ele passa, ele sabe que a ideia dele vai ser criticada por todo mundo. E todo mundo sabe, por isso que eu coloco o nome, né? O nome, quer dizer, no papelzinho eu coloco lá ou a cor da pessoa ou um número. Por quê? Para saber de quem é. Primeiro que se chega lá embaixo, alguém, não entendi, o que você quis dizer com isso, fulano? Aí o cara vai explicar, e aí surgem ideias, é muito legal mesmo. Então, quando você termina a volta, aquela ideia já está, todo mundo já viu,
todo mundo já colocou as suas opiniões a respeito, então eu particularmente gosto muito disso. Depois, o que eu fazia? Eu colava o papel assim, a gente separava por temas, né? Vamos dizer assim, via se uma ideia complementava a outra, às vezes ainda tem isso, né? E, por fim, chegava a uma conclusão. Árvore de decisão. Árvore de decisão, eu vou primeiro explicar de uma forma bem detalhada para você. Eu acho que você já viu, então não vou detalhar demais também. Mas depois a gente vai, depois que a gente detalhar, eu não vou. Se você ainda tiver dúvida depois do detalhamento, a Ana Carolina fez uma pergunta e saiu da sala. Cadê a Ana Carolina? Está aí? Tá. Não, não é a última, Ana Carolina. O que você quis dizer com a última? A última prova. É a última prova. É a última que você quis dizer com a última. Agora que eu vi a sua mensagem aqui. Acho que é porque o senhor tinha perguntado se era a última prova para nós. Aí alguma pessoa respondeu no áudio e ela respondeu no chat. Obrigado. Eu perdi o timing. Fui olhar aqui. Obrigado. Eu ouvi o aqui no monitor e acabei não vendo aqui. Obrigado. Valeu. Obrigado, cara. Então, a árvore de decisão, todo mundo entendeu o Buzzwright? Acho que você já conhece, né? Mas o que acontece? Você tem as pessoas, cada uma anota no papel, passa a pessoa do lado, a pessoa anota, todo mundo anota, depois você cola os post-its no quadro, né? Preferencialmente juntos, né? Por temas, vamos dizer assim, e depois você tenta compor uma proposta, né? A partir daquilo ali que foi falado, daqueles temas, e abre para o grupo fala, vamos fazer assim, vamos fazer assado, quer dizer, ele te dá as ideias iniciais. Só que ela sozinha fica muito, eu chamo, muito seco. Então, precisa de uma segunda ferramenta para detalhar. É aquilo que eu falo para você. Só usar o Buzzwriting, na minha opinião, não é bom. Bom é você usar pelo menos duas dessas ferramentas. E uma delas seria essa. Por quê? Porque essa daí você vai detalhar mais a proposta. Então, o Buzzwriting já vai te dar um bom direcionamento, tá? E depois você vai fazer a árvore de decisão, né? Então, o que você vai fazer a árvore de decisão? É uma ferramenta que você pode utilizar para desdobrar e detalhar as alternativas. Então, você vai eleger as alternativas como o Buzzwriting ou o Brainstorming, certo? Preferencialmente o Buzzwriting, já falei por quê, mas essa é a minha opinião. Você, professor, eu não gosto de Buzzwriting, eu só gosto de fazer Brainstorming. Ok, faz o Brainstorming, né? Paradigma de Rubinstein. Gostei do paradigma de Rubinstein, quero fazer. Você vai ver que ele é mais para uma segunda fase. A gente vai falar sobre isso, mas só para você entender, tá? A melhor alternativa para você gerar a alternativa do zero, do nada, é o Brainstorming ou principalmente o Buzzwriting. Na minha opinião, o Buzzwriting, tá? Depois de você gerar só a ideia, para você detalhar, seria a árvore de decisão. Tá? É a melhor de todas. Eu vou explicar por quê e você vai entender e vai dizer assim, poxa, professor, esse processo você deu, eu perco menos tempo no meu processo decisório. Dá para a gente fazer. Tá? Como é que eu sei? Só para você ter uma ideia. Eu gastava, pessoal, assim, uma tarde a 2 dias, dependendo, claro, do nível de decisão, para resolver um problema desse. Desde que eu tivesse todo mundo, as pessoas envolvidas à disposição, e quando saía um rolo desse sério, eu falava assim, pessoal, vamos fazer uma reunião agora, temos que resolver um problema. Chamava a minha equipe quando era necessário, quando não, eram só os gestores, a gente sentava, entrava numa sala, vamos ter que decidir, e aí usava as ferramentas e saía uma coisa do outro lado. Sempre falava, né? Era o meu moedor de carne, que o pessoal brincava. O que é moedor de carne? Você joga a carne de qualquer maneira de um lado, ela sai moidinha, bonitinha do outro. É mais ou menos isso. Então, era o meu moedor de carne, era uma forma de eu conseguir chegar na melhor alternativa para resolver um problema. Tá? O pessoal gostava tanto que eu já fui chamado por outras pessoas para ajudar, para coordenar esse processo. Nem eram decisões minhas, mas o pessoal falava, não, usa aquele teu processo aqui, porque, é legal. Né? Então, eu acabei, vamos dizer assim, divulgando, né, esse framework para outras pessoas. Esse framework não é meu, é usado em consultoria, como eu falei para você, e essas escolhas propositais das ferramentas, né, como é que chegou-se a isso? Pela experiência, pela questão da rapidez do uso, pela facilidade, todo mundo conhece. O único viés que você tem que fazer é nunca usar essas ferramentas sozinho. Pelo menos usa com a tua equipe, tá? Se não tem com quem colocar, usa com a tua equipe, usa com outras pessoas. Por quê? Porque se você faz sozinho, você tem só uma visão do problema, uma visão da alternativa, uma visão do detalhamento e, claro,
acaba ficando, por conta disso, fica capenga, né? Como assim? Porque, por mais que você conheça, você vai ter só uma visão, né? Eu sempre brinco, né? É como se fosse um objeto tridimensional. Se você olhar daqui, que é onde você está, você vai ter uma visão. Esse cara aqui tem outra visão, esse cara aqui tem outra visão. Tipo aquele dos cegos do elefante, mais ou menos, né? Onde o cego tocou, ele achou que o elefante era de um jeito. Por isso que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Não tem só a ver com comunicação, tem tudo a ver com isso, com tomar a decisão. Se você deixar só na mão de um gestor tomar a decisão, se ele não consultar ninguém, né, ele vai ter o viés dele. Se ele tiver uma experiência muito grande, pode ser que seja a melhor visão. Pode ser que eu, particularmente, tenho meus... Né, por mais que o cara seja experiente, pelo contrário, eu acho que até quanto mais experiência você tem, você acaba não vendo algumas coisas ou então tendo como é que eu posso dizer, uma visão pessimista a respeito da coisa, né? Às vezes você fala assim, não, eu já tentei isso tantas vezes, não deu certo, então ele acaba induzindo ao erro, né? Ou não tenta, vamos dizer assim, porque ele acha que aquilo ali não... Ah, eu tentei em 1920, não deu certo, mais ou menos isso, tá? Então, o que aconteceu no passado, eu sempre falo com vocês, brinco, porque eu tinha uma área lá no meu trabalho que a área tentou fazer uma coisa 5 vezes. Tentou fazer uma vez, o pessoal falou que era asneira, que era um absurdo, como é que fazia, não sei o quê. Tentou fazer outra vez, quase que o cara roda, porque insistiu. Tentou fazer uma terceira vez, aí um dia trocou-se a administração e colocou um administrador que tinha problema de risco, ou seja, o cara que tinha uma visão de risco altíssima, né? Um cara que tinha uma visão... Quando o cara apresentou esse daí, que era um modelo novo de análise de risco, o cara adorou, se apaixonou, implantou. 5 tentativas. Tá? Das 5 tentativas, 4, né? O cara foi meio que quase que tratado como, pô, tu tá querendo piorar o negócio, já é ruim. E na 5ª vez que o cara veio, implantou. Então, sempre falo, tudo é o momento certo, né? Não é uma boa ideia, às vezes não é o momento certo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Teve um campeonato de ideias onde eu trabalhava, eu apresentei a minha ideia e ganhei um chaveiro. Nunca mais esqueço disso. Acho que eu já comentei com vocês. Passaram 6 meses, pegaram a minha ideia, do jeito que ela estava, do jeitinho que ela estava, e executaram, só que a pessoa que executou disse que era dela a ideia. E eu tinha tudo, papelzinho escrito, tudo, não sei o que, não sei o que lá. E o cara ficou famoso no Brasil todo com a minha ideia, dizendo que ele tinha sido... Aí o máximo que aconteceu foi quando deu um quiprocó, né, ele me chamou para resolver. Aí que o pessoal começou a achar, pô, mas a ideia não é do cara, como é que ele chamou outro cara para resolver? Então, ficou até estranho, né? Ficou estranho. Foi um caso que aconteceu nos anos 90, né? Eu teve um campeonato de ideias, né, que ganhava uma folga, se você desse uma ideia premiada, ganhava uma folga, um chaveiro. Um chaveiro não, era até um prêmio. E os outros participantes não ganhavam a folga, ganhavam o chaveirinho por ter participado. Eu ganhei um chaveirinho por ter participado, não foi a ideia escolhida. E qual foi a minha surpresa? 6 meses depois, o cara usou essa ideia, ficou conhecido no Brasil todo, chegou a ser promovido por causa da minha ideia. Você tem uma ideia como é que são as coisas, né? Isso acontece na vida, eu ia falar no trabalho, na vida do trabalho acontece essas coisas, né? Não devia, mas acontece. Mas vamos lá. Então, a representação da gráfica da árvore de decisões em si já tende a auxiliar na visualização das alternativas, sendo utilizada para verificar a viabilidade dessas e para comparar os custos e ações identificados. Então, você surgiu aquela ideia. Aquela ideia começou aqui, né? Aí você começa a ideia tal, é viável, sim ou não? É, tá. Então, é satisfatório, sim ou não? É. Resolve o problema, sim ou não? Sim. Ou então, não, totalmente não. Faltou o quê? Resolver isso. Então, você faz uma série de perguntas em relação à alternativa e vai, a partir dessas perguntas que você faz, segundo, né, o teu interesse, segundo o problema que você está analisando, a ameaça ou, né, a oportunidade, você vai analisando e com isso você vai dissecando. Ao dissecar, você pode, inclusive, ter uma ideia de valor, pelo menos da quantidade de funcionários ou quantidade de recursos que você está empregando para fazer. Então, vai te dar até uma ideia, vamos dizer assim, mais depurada, né, mais apurada com relação à alternativa, o que vai facilitar muito na escolha da melhor alternativa. Então, como é que é na prática? Na prática, sentava o pessoal todo numa mesa, né? Você já deve ter visto, eu só vou explicar da forma que a gente usava lá, tá? Mas talvez tenha aprendido até de outra forma mais fácil. Como é que a gente usava? Todo mundo numa mesa, e aí pegava as ideias do Branch Wright, normalmente eu fazia assim,
e aí colocava cada ideia do Brandswright, tinha aí. Aí, pessoal, e essa alternativa aqui é satisfatória, resolve o problema? O que ela não resolve? O que ela faz? Então, a gente ia detalhando, e cada vez ia colocando a quantidade de recursos. Então, vou dar um exemplo para você. Então, vamos lá. Questão inicial, normalmente um problema, interno ou externo, uma ameaça, né, que normalmente é externa, mas que tem uma repercussão interna, alguma coisa que tem que fazer, uma oportunidade externa, né, que também tem repercussão interna. Então, problema, ameaça, oportunidade, ou então alternativa já. Tá? O que eu estou falando? Do zero. Então, botava aqui o problema, ameaça, oportunidade, aí eu colocava aqui o que isso aqui representa para a empresa, né? Representa risco disso, risco daquilo, ou então valor direto, pode representar um prejuízo de tanto. Tá? E aí, o que acontece? Aí você coloca a decisão 1, caminho 1 que você vai executar, e qual o resultado esperado. Né? Decisão 2, caminho 2, às vezes não é uma decisão, né? É uma sequência de decisões. Resultado 2, decisão 3, e assim vai. Podia ter N, né? N coisas aqui. Depois você ia e dissecava, né? Você botava assim, olha, isso aqui eu vou precisar de 3 recursos, 3 pessoas. Ah, o que eu vou precisar? Vou precisar de um gerente de divisão, 2 assessores sênior. Então, já tinha um custo disso aqui, pelo menos em horas, né? Das pessoas que eu estaria empregando para fazer esse primeiro estudo, essa primeira análise. E a gente ia, né? A partir daí, ia desdobrando. Cadê? Vamos lá. Ia desdobrando, né? E aí também calculando o valor, desdobrando, calculando o valor. Ou então, não, chegou no final, acabou. Tá? Isso aqui é a decisão e pronto. Tá? Então, só para você entender como é que funciona na prática. E aí você tem uma ideia de valor, você vai pegar esse valor aqui, que seria o prejuízo que esse problema daria, né? E a questão, né? O que vai gastar para fazer isso, o que vai gastar para fazer isso, o que vai gastar para fazer isso, em recurso, né? Em tempo, a forma que você escolher, claro. A gente sabe que não vai ser uma análise super aprofundada que vai dar exatamente o valor que você dá. Às vezes até dá, tá? Às vezes até se sabe. Mas vamos botar que não. Mas ele vai te dar uma ideia, pelo menos, de qual alternativa que é mais barata, qual que é mais cara, qual que requer mais recurso, qual que atende mais, qual que atende menos. Então, isso tudo vai te dar uma visão boa. Tão boa, tá? Que numa próxima fase você pode pegar essa estrutura e analisar com o mesmo grupo para descobrir qual a melhor alternativa. Às vezes ela já sai até daqui. Você vai elencando as alternativas, claro que o objetivo é você elencar e detalhar cada alternativa. Mas no final, você já sabe qual que você vai fazer. Então é muito prático você pegar a árvore de decisão e usar na próxima fase. Tá? Então, né, então você guardou, fez a tua árvore de decisão, guardou. Tá? Ok? Depois na próxima fase a gente continua. Vamos lá. Então, o paradigma de Rubinstein também é conhecido como MDPO, que é Método de Delineamento de Problemas Organizacionais. Alguém já viu esse método? Ah, professor, eu conheço. Alguém conhece esse método? Ele é muito conhecido na Europa. O americano não usa muito, tá? Quem usa muito isso é inglês e alemão. Na Inglaterra e na Alemanha se usa muito. No Brasil, muito pouco, né? E nos Estados Unidos se usa também um pouco, mas não é tão comum. Tá? Então, como é que é? Olha só, tudo isso você vai usar, você vai fazer perguntas iniciadas por como, tá? Tanto de um lado quanto de outro. A gente vai chegar lá, você vai entender. Então, é um recurso que permite organizar em um diagrama as relações de causa e efeito existentes em um problema. Lembra até o Ishikawa, mas não é bem o Ishikawa, você vai entender por quê. Né? Ao se utilizar o MDPO, faz-se necessário realizar perguntas que se iniciam com a palavra como. Então, um exemplozinho, né? A ideia, você chega, quais efeitos desejados? Primeira coisa, você busca os efeitos desejados. O que você quer como consequência, né? Então, busca elencar quais as consequências ou efeitos desejados ao final da resolução do problema. Então, você começa pelo final. É quase que uma engenharia reversa. O que você quer? Eu quero me proteger dessa ameaça, por exemplo. Tá? Uma forma bem genérica. Então, por exemplo, vai sair uma lei aí, eu sou de uma madeireira, por exemplo, tá? Já usei esse exemplo para você, vai ficar fácil. Eu sou de uma madeireira e está vindo uma lei aí. Uma ameaça, né? Essa lei aí, que, na verdade, essa lei surgiu em 95, tá? O que ela faz? Os terrenos que as madeireiras compram na Amazônia, que antigamente eles podiam usar 50% do terreno, replantar, esperar 3 anos e depois desmatar o resto. Claro que elas estão de olho na madeira natural e não nessa madeira de replantio, que a madeira de replantio normalmente, né? Como é que é o nome daquilo? Eucalipto, né? Que o eucalipto só destrói, né?
Então, a gente está interessado mais na madeira nobre, na madeira que vem da floresta. Algumas madeireiras até plantam árvores mais nobres, mas as árvores mais nobres, por que elas são mais nobres? Porque elas demoram mais a crescer. Vamos dizer assim, o IP, o IP nem tanto, o IP demora, mas deixa eu ver, o eucalipto, em 3 anos já está pronto, né, para cortar, vamos dizer assim, já está num tamanho bom para cortar. Só que o eucalipto vira papel, né? O eucalipto, você sabe que a madeira do eucalipto, até alguns móveis têm sido feitos de eucalipto, mas muita gente não gosta, né? O pessoal gosta mais de madeira mais nobre, né? O eucalipto é uma madeira clara, né? E, sei lá, não vou entrar em detalhes, mas eu não quero... Né? Porque, professor, minha casa toda é de eucalipto. Uma vez eu fui falar de um carro, nunca mais esqueço. Uma vez eu fui falar de um carro na sala de aula e o cara quase me matou. Ficou um aluno aí cismado comigo aí o tempo todo. Falou, pô, professor, esse carro é tão bom, como é que você vai falar mal do meu carro? Não sei o quê. Toda vez que eu falava alguma coisa, eu nem falo muito, né? Cada um tem o seu gosto, etc. Não vou falar muito. Mas só para você entender, a primeira coisa é você elencar o que eu quero. Tá? Então, qual é o resultado que eu quero? Certo? Aí, depois que é o resultado que eu quero, como é que eu resolvo esse resultado? Então, como é que eu chego a esse resultado? Então, por exemplo, caso eu melhore o atendimento de um hotel Bom Descanso Limitada, os clientes ficarão satisfeitos e a taxa de retorno será aumentada. Nesse caso, desejado aumento de satisfação do cliente e aumento da taxa de retorno. É isso que eu quero. Aumento de satisfação e, claro, se o cliente está satisfeito, ele chama mais gente, fica mais tempo no hotel e volta para o hotel também, então, quer dizer, vai me gerar mais lucro. Tá? Bem simples, um exemplo bem simples. Aí eu vou identificar a variável. O que é a variável? Aquilo que eu posso mexer, aquilo que eu posso fazer na minha empresa, tá? Para que isso aconteça, né? Eu vou ter 2 coisas, coisa que eu não posso mexer e coisa que eu posso mexer, tá? Eu tenho que identificar as 2 coisas. Por quê? O que eu não puder mexer, pessoal, não adianta, eu não posso mexer, né? Seria bom, se fica aquele negócio da conjectura, seria tão bom se o hotel não fosse aqui, se o hotel fosse na beira da estrada, seria tão bom que o hotel não... Entendeu? Quer dizer, tem conjecturas que não adianta você fazer. Então, você vai escolher 2 coisas, vai identificar as variáveis, né? São listados os fatores que podem sofrer algum tipo de ajuste, ou seja, que por meio de ações ou iniciativas, a empresa possa influenciar ou interferir para resolver. São as variáveis. Então, ainda no exemplo acima, se forem arrumados e limpos os apartamentos, com mais cuidados, os clientes podem ficar mais satisfeitos, se eu der treinamento pessoal, se eu melhorar, colocar mais gente no atendimento. Quer dizer, tem várias coisas que eu posso fazer que estão ao meu alcance fazer, né? Claro que vai ter um gasto de recurso e eu vou quantificar mais ou menos esse gasto. Por exemplo, se eu for aumentar o funcionário do atendimento, eu sei o valor que custa um funcionário novo para mim. Então, dá para ter uma ideia. Se eu for dar treinamento, dá para ter uma ideia de quanto vai ser o treinamento também que eu vou dar. Ou seja, a ideia é quanto mais você puder detalhar o que você vai fazer, melhor, né? O que vai muito parecido com a árvore de decisão, só que ele é mais aberto, não tem o rigor da árvore de decisão, né? Ele é mais aberto. Mas, é claro, até o processo você vai fazer com as pessoas que estão ali. Você vai pegar os envolvidos, jogar numa sala, os stakeholders, vai jogar numa sala. Vamos lá, pessoal, a gente tem que decidir, me ajuda aí, vamos lá, vamos usar a ferramenta tal, vamos usar a ferramenta tal. Então, normalmente, o que acontecia? Só para você ter uma ideia. A gente tinha casos de decisões que levavam de uma tarde a uma semana. Quando a decisão era uma coisa simples, que envolvia pouca gente, que também o valor não era um valor muito expressivo, eu botava 5, 6 pessoas numa sala, sentava lá os envolvidos, ou então quem ajudasse os envolvidos, pau, no mesmo dia saía a decisão, né? Já tinha umas um pouquinho mais elaboradas, 2 dias. Uma tarde, às vezes, uma tarde. Quando eu falo um dia, uma tarde. Começava às 2h30 a reunião, terminava às 5h30, às vezes 6 horas, pronto, tudo pronto, né? Quando é uma decisão mais simples. Quando é mais elaborada, precisa de mais intervenientes, é claro, você precisa de mais gente na sala para resolver. Então, você vai identificar as variáveis, que é o que você pode mexer, e vai identificar o que você não pode mexer, que são os parâmetros. Então, por exemplo, naquele exemplo anterior, seria, por exemplo, a localização do hotel. Para você mudar esse exemplo, você tem que vender o hotel e comprar outro, né? Ou construir outro hotel em algum lugar. Isso é inviável, né? Naquele momento é inviável fazer. Se é inviável fazer, não adianta nem citar, não fica aquele negócio de se eu trocasse esse hotel de lugar, se eu fizesse isso, assim, não adianta. O que você pode fazer? É a variável. O que você não pode mexer é parâmetro. É bom definir um parâmetro para quê? Para ninguém resolver ter essa ideia. Vamos tirar esse hotel daqui,
Vamos botar esse hotel na beira da estrada? Pô, só que o que vai custar já era, né? Então, às vezes você tem um negócio, por exemplo, vamos fazer mais isso? Pô, mas fazer mais isso vai gerar um custo tremendo. Dá para fazer? Dá, mas a ideia é justamente ver o que vai fazer e, sobretudo, o que não dá para fazer, tá? Já falei para vocês, acho que eu falei, o que é planejamento? Planejamento é escolher o que você vai fazer e ter certeza do que você não vai fazer de jeito nenhum. Porque aí você não joga recurso fora, você vai direcionar o recurso para o lugar certo, né? Por isso que eu falo, é muito bom você saber esse processo, até para planejar. No planejamento, você tem coisa que você diz assim, isso aqui eu não vou fazer. Pum! O que é isso aqui na ferramenta de Rubinstein? É um parâmetro. Isso você não vai fazer. De jeito nenhum, você vai mudar o hotel de lugar, por exemplo, nesse caso aqui. E aí, finalmente, o que você vai fazer? Você vai fazer as proposições mais detalhadas do que você vai fazer. Aí você já tem um escopo parecido com a árvore de decisão. Você vai ter um escopozinho. E aí, o que acontece? Sai mais rápido que a árvore de decisão. Só que a árvore de decisão ela permite que você depois compare as alternativas. E essa aqui você chega normalmente em duas alternativas, uma, que seriam as melhores. Nem sempre é a melhor de todas. A árvore de decisão é legal porque que você vai fazer mais ou menos isso, tá? Só que você não vai nem se focar no que você não pode fazer, fazer mais ou menos isso a partir de algumas perguntas poderosas até chegar no final. Chegou no final, ok. Esse aqui é o como. Então, como é que eu vou conseguir o resultado que eu quero, né? Que variáveis, que coisas que eu posso mudar na minha empresa para conseguir o resultado que eu quero. Às vezes, né, não são suficientes. Por isso que a árvore ela acaba detalhando um pouco mais. Por isso que eu gosto muito da árvore. Agora, isso dá vamos dizer assim, um bom ponto de partida, né? Como a gente já está no meio do processo decisório, por que eu uso a árvore? Porque a árvore já estou com todos os intervenientes ali e o pessoal já está escolhendo, né? Faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Então, quer dizer, você já tem, e todo mundo, você já tem o comprometimento das pessoas envolvidas com aquilo. Esse aqui está meio no campo da ideia ainda, uma ideia mais detalhada, mas ainda está. Você chega na hora, pô, mas fulano, eu não sabia que eu ia fazer isso, né? Já quando na árvore, o cara sabe exatamente a interveniência dele. Aqui, se você fizer de uma forma mais detalhada, também você chega nisso. Eu digo para você que é uma árvore mais simplificada. Quando você não tem tempo de fazer a árvore, faz o paradigma de Rubinstein, né? É uma ferramenta muito usada em Portugal, na Espanha, mas principalmente na Alemanha e na Inglaterra, tá? E nos Estados Unidos é pouco usada, no Brasil muito pouca gente usa, mas é extremamente efetiva para substituir árvore de decisão. Se você não puder usar árvore de decisão, não tiver tempo, né? O pessoal, todo mundo que você conhece, não conhece a árvore de decisão, aí você vai para o paradigma de Rubinstein, mas aquela história. Particularmente, eu prefiro a árvore de decisão e você vai ver por quê agora. Então, aqui as variáveis, né, a gente fez isso. Primeiro você começa pelo efeito, depois você vai para as variáveis, depois parâmetros que você não vai mudar e, finalmente, você chega na conclusão. O que vai ser feito de fato? Arrumar melhor as camas, treinar o pessoal para melhor atender, melhorar os canais de comunicação com os clientes e oferecer descontos para uma segunda utilização, né? Então, quer dizer, a partir disso aqui, dessas variáveis que você não vai poder mexer, se elenca o que efetivamente você vai fazer, que seria a alternativa, com um detalhamentozinho, né? Então, aqui, por exemplo, poderia dizer assim, projeto de melhoria do atendimento, né? O projeto de rentabilidade do hotel. E o que vai ser isso? Arrumar as camas, treinar o pessoal, melhorar os canais de comunicação e oferecer descontos para a segunda utilização, que seria tipo um plano de fidelidade, né? Tá? Ok? Tranquilo? Só acho que a maioria não conhecia essa ferramenta. Tranquilo? Tudo certo? Posso seguir? Tranquilo? E professor? Dúvida? Tranquilo? Beleza. Ferramenta para avaliar e escolher uma alternativa, né? Então, a gente já elencou as alternativas, já até detalhou um pouquinho, usando ou árvore de decisão ou, né, o paradigma de Rubinstein, né, o MDPO. Usou uma das duas, quer dizer, certo? Então, usou, né, árvore de decisão, paradigma de Rubinstein, tá? Usou lá o Brainwriting, Brainstorming, né? Foi isso? Brainwriting, Brainstorming. É isso, Brainwriting, Brainstorming. Tá? Árvore de decisão para detalhar, ou então paradigma de Rubinstein, tá? Então, você escolheu, elencou, e agora você elencou, né, pelo Brainwriting, Brainstorming, detalhou com o paradigma de Rubinstein, ou, o melhor de todos os mundos, com a árvore de decisão, e agora, finalmente, você vai escolher a melhor alternativa. Olha só o que eu falei para você. A árvore de decisão, ela está aqui também.
Então, você já detalhou antes, teve trabalho para detalhar, basta só aqui você escolher a melhor alternativa. Segundo grupo, qual seria a melhor alternativa? Aqui resolve mais o problema e, ao mesmo tempo, que tem um custo menor, né? Então, ou seja, você já fez o trabalho todo aqui, você só vai aplicar aqui. Ó, melhor dos mundos, né? Então, usar a árvore de decisão aqui é a melhor coisa. Você já vai poupar um tempão. Então, foi proposital, viu, pessoal? Mas ela não é a única forma. Eu poderia usar outras formas, né? E uma que eu gosto muito, particularmente, foi até o exemplo que eu dei na semana passada, né? Pedido até do Ricardo, é a técnica Delphi. A técnica Delphi, eu acho que é porque ela vê risco, ela vê impacto, ela vê uma série de coisas. E também, e além disso, ela vê opinião, ela consegue captar a opinião de todo mundo a respeito daquilo. Às vezes a pessoa ela não se manifestou muito até aqui. E agora, na hora de escolher a alternativa, você precisa que ela se manifeste, né? Então, se ela ficou quietinha o resto do tempo, deu pouco palpite, ficou lá no cantinho dela, agora é hora de puxar. Então, e a melhor forma de puxar, na minha opinião, é a Delphi, porque o cara não pode ficar sem dizer nada, né? Vou te mostrar por quê. Se você não tem muito tempo, a professora não tem tempo, está tudo enrolado, você vai usar a análise de vantagem e desvantagem, né? É mais rápida, ou então a análise multicritério, que demora um pouquinho mais, mas também é rápida, tá? A técnica Delphi, ela demora, mas eu acho, tá, que a gente tem mais, minha opinião, de quem usa isso, usa há muitos anos já. Eu tenho mais propriedade usando a árvore de decisão e a técnica Delphi, tá? Essas duas aqui eu recomendo que você use para a escolha da alternativa. Lembra aquela vez que eu falei para você que eu fui levar minha pastinha lá para o gestor olhou e calou a boca? Ele calou a boca quando eu disse que eu usei Delphi. Então, para você ter uma ideia. Quando eu falei assim, você usou Delphi? Analisou o risco, analisou o impacto? Sim, está aqui. Ele olhou e falou, tá bom, eu quero. Tá? Só para você ter uma ideia, qual é o poder do Delphi, né? Não é à toa que a técnica Delphi vem de Delfos, não sei se você sabe, na Roma Antiga, Grécia, na Grécia Antiga, tinha o oráculo de Delphi, fica na ilha de Delfos, né? Por acaso. O que era? Era uma moça, né, que ficava lá, normalmente uma mulher, ficava atrás de uma pedra, a pedra tinha um buraco, e a pessoa chegava lá naquela pedra e falava. Tem até um filme, eu acho que é Casamento Grego, que o pessoal mostra esse lugar, né? E a pessoa falava lá, eu estou com uma dúvida assim, assim, e a mulher lá, né, que, né, vamos dizer assim, conta-se, né, pelos relatos aí, que a mulher estava, né, estava sob efeito de algum alucinógeno, alguma coisa assim, ou, né, sei lá, né, vamos dizer assim, não era ela mesma, tá? Não quero entrar em detalhes, né, porque tem detalhes místicos envolvidos, e ela falava, né, e dava uma solução para aquela situação para a pessoa. Então, vem o Delphi, vem daí, vem de Delfos, do oráculo de Delfos, que é o quê? Que dá uma solução, né? E é um método bastante usado, inclusive, em risco. Eu trabalhei em segurança, falei para vocês, uma época da minha vida, trabalhei 4 anos em segurança, foi até na época que eu escrevi meu livrinho, né? Quando eu estava lá, estava fazendo um curso, né? A monografia foi meu livrinho, não é propaganda do meu livrinho, só para você que não viu até agora, faltou no dia que eu falei. Então, meu livro de segurança da informação foi justamente por isso. Eu comecei a estudar muito sobre isso, e aí eu aprendi a técnica Delphi, comecei a usar, inclusive usei numa avaliação, eu fiz um programa de avaliação de segurança usando a técnica Delphi. Esse programa, para você ter uma ideia como é que o programa foi, ele foi parar até na Secretaria de Segurança Pública. A gente colocou em todos os núcleos de segurança do banco, e aí o núcleo de segurança usou como moeda de troca, né, com a Secretaria de Segurança Pública de determinado estado. Então, o troço rodou o Brasil todo. Aí, não sei se nem está em uso ainda, um programa que eu fiz em Visual Basic na época. Para você ter uma ideia, o programa roda. Se eu botar no meu computador hoje, ainda roda, né? Ele era 32 bits, mas roda. Você põe naquele negócio, você vai lá, mouse direito, né? E põe para rodar entre Windows 32 bits, ele roda. Então, quer dizer, até hoje o negócio roda. E eu usei o quê? Delphi, Delphi puro, né? Agora, é claro, era um programa que necessitava da participação das pessoas, você vai ver por quê, tá? Então, você já deve ter visto técnica Delphi, todo mundo já viu, né? Tem alguém que não conhece? Aí? Todo mundo conhece? Professor, não conheço. Tem alguém que não conhece técnica Delphi? Tem aluno aí, pessoal, na sala? Estamos aí, professor. Todo mundo conhece? Conhece aí, Iago? Técnica Delphi? Fala de novo aí, professor.
Vocês conhecem, já viram técnica Delphi, metodologia Delphi, técnica Delphi? Não. Ah, não, então tá, beleza. Eu queria saber para ver o grau de... É isso, explica pra gente, professor, como é que ela é. Vou explicar. Eu também não... Para ver o grau de aprofundamento de vocês. Já sei, professor, não me enche o saco com isso, não. Né? Se eu for, por exemplo, nem mostro SWOT para você, porque você já cansou de ver SWOT, mas ela nem está aqui. Né? E por que não está aqui? Porque ela tem uma outra aplicação. Ela não é para processo decisório, é mais para a questão de estratégia, né? Para você chegar na visão de futuro, para você desenvolver algumas estratégias. Mas para ir aqui, professor, posso usar também para elencar alternativa? Até pode, mas não é o melhor. Essas ferramentas, você vai gastar menos tempo e vai ser mais assertivo, tá? Por isso que a gente dá essas ferramentas. Poderia usar, por exemplo, na geração de alternativas, na SWOT, mas não é o melhor, entendeu? Então, eu nem coloco aqui. Professor, eu uso essa. Você já trabalha com isso, você usa essa. Se você usar uma dessas que eu estou te indicando, você nunca mais vai usar. Já estou te dizendo. Pô, professor, por quê? Porque é muito mais rápido, muito melhor e a efetividade é maior, tá? Você tem menos trabalho e tem uma maior efetividade, entendeu? Então, fica a dica, hashtag fica a dica. Então, vamos lá. Tem análise multicritério, tem essas aí para você escolher a alternativa. Vamos ver, então, cada uma delas, tá? Então, árvore de decisão que a gente já viu, vou só passar correndo, que a gente já viu. Análise de vantagem e desvantagem, que é super fácil. Você vai até rir de cosquinha, essa daí é muito, muito fácil. A técnica Delphi, que é super efetiva, tá? E a análise multicritério, que é muito usada em Portugal e Espanha, principalmente, eles usam muito. Eu vou até mostrar um exemplo que eu tenho, inclusive, é um exemplo português, né? Então, para você ver, é bacana. Eu tenho uma paixão muito grande por Portugal, viu, pessoal? Eu não tinha uma ideia, antes que você fale qualquer coisa, eu me amava, o pessoal trata a gente super bem quando vai. Um dia que, não sei se você foi, mas vale a pena ir para Portugal, porque, cara, você é muito bem tratado, principalmente quando você é turista, né? Se você vai pegar um emprego, aí não, aí talvez você não seja tão bem tratado assim. Mas quando você é turista, com certeza o pessoal te trata muito bem, sabe? Muito bem mesmo. É muito legal, muito bacana. Tá? Então, fica a dica, é legal, legal. Não é assim, eu digo para você que eu me surpreendi. Tem a parte medieval de Portugal, né? Romana e medieval, o pessoal dos mouros também, a época dos mouros, né? O castelo dos mouros, né? Perto do castelo de Sintra. Cara, muito legal, muito bacana mesmo. Tem até uma rodovia chamada, acho que Estrada Medieval, Rodovia Medieval, uma coisa assim. Cara, e tem uma cidade chamada Évora. O dia que você for a Portugal, não deixe de ir a Évora. Para mim, eu fiquei apaixonado por essa cidade. Ela tem uma igreja dos Cruzados maravilhosa, tem uma construção romana, uma ruína romana, e tem uma igreja de ossos, que fica aberta normalmente até 4h30, 5 horas da tarde. Cara, vale a pena. Para mim, eu acho que é a melhor cidade. E tem uma gruta também, Gruta da Moeda, que é bacana você ir. Tem alguns negócios legais lá, mas Évora, para mim, cara, próxima vez que eu voltar lá, eu vou ficar hospedado. Inclusive, se você se hospeda em Évora, tem um castelo, que é um hotel castelo, que você consegue se hospedar lá, e tem um barzinho perto chamado Calabouço, que era o calabouço do castelo, e hoje é um barzinho muito bacana lá. Vale a pena aí. Então, vamos lá. Conforme verificado anteriormente, corresponde a uma ferramenta que pode ser utilizada para desdobrar e detalhar as alternativas possíveis. Dessa forma, a escolha da melhor alternativa pode ser feita ao comparar as árvores de decisão. Simplesmente você compara as árvores de decisão que você já fez antes. Então, você faz na hora. Você elenca as alternativas e já escolhe a melhor. É moleza, molezinha. Mas, o que eu falo para você? Não usa isso só. Escolhe as melhores, 2, 3 alternativas. Depois você traz para o Delphi, tá? Você vai ver por quê. Eu vou te mostrar por quê. Conforme os critérios de escolha definidos, escolher a melhor dessa, tomando a decisão em questão. Né? Então, você vai escolher vai pegar uma árvore de decisão, vai comparar com outra, tá? E das duas você vai escolher a melhor. Vou escolher essa daqui, que ela é mais completa que essa, tá? Só que aqui eu vou ter um custo de X e aqui eu vou ter um custo de Y. Às vezes, não tenho recurso, aí vai ter que ser Y mesmo, tá? Mas a ideia é bacana, que te dá uma visão legal, tá nisso daí. Análise de vantagem e desvantagem, isso é muito fácil, né? Vou explicar rápido. Com certeza já deve ter feito sem saber. Às vezes a gente faz sem querer. Isso daí. Bem bacana mesmo. Em cada uma das alternativas, você vai elencar as possíveis vantagens e desvantagens em realizá-la, confrontando-as com os demais quanto à sua contribuição para o resultado, o objetivo a ser alcançado. Então, a fim de reduzir a subjetividade dessa ferramenta, sugere-se distribuir um formulário abaixo, até o formulário, eu estou dando de mão beijada para você, usado em consultoria, tá? Você não acha isso em livro. Dificilmente você vai achar isso em livro, tá?
Então, abaixo com as alternativas, o comitê ou, né, o grupo de trabalho, depois verificar a média das escolhas apresentando ao grupo. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar a alternativa, vai escrever a alternativa, vai falar sobre a vantagem e vai dar uma pontuação de 1 a 5, né, normalmente 1 a 5, tá? Claro que se você tiver muitas alternativas, às vezes vale a pena de botar de 1 a 10. Mas, normalmente, de 1 a 5 é suficiente, tá? E aí você vai botar essa vantagem aqui, é a melhor vantagem de todas ou não? É uma vantagem, é só uma vantagenzinha. Você vai dar uma nota, né? E vai elencar a desvantagem, vai elencar, às vezes, por exemplo, essa alternativa, por exemplo, né? Eu consigo resolver 90% do meu problema. Mas eu tenho desvantagem, eu tenho um custo elevado, né? Eu vou ter um custo elevado. Então, se eu consigo resolver 90% do meu problema, eu dou 5 para ela, né? Mas, porém, como ela gasta demais, eu vou dar 5 para ela, porque em termos de desvantagem, é uma alta desvantagem o fato de gastar demais, né? E eu vou elencar melhor, o grupo vai elencar. Claro que cada um vai responder, você vai passar para o grupo todo, e no final você vai tirar uma média, tá, delas. E porque se for uma pessoa só, acaba tendo viés, né? Que a pessoa vai votar naquela que quer que passe e vai dar uma nota ruim naquela que não quer que passe, tá? Quando você tem um grupo, as pessoas primeiro normalmente têm que justificar porque estão marcando, então dá mais segurança, né? E aí no total, né, você vai colocar se ela tem mais vantagem ou desvantagem, né? Se a vantagem for maior do que a desvantagem, aí você elenca, no final você vai fazer o quê? Você vai ranquear, ou seja, você vai botar da melhor para pior, e aí o grupo vai escolher. É uma forma de colocar. Tá, então, eu voltei. A técnica Delphi. Eu dou até um destaque para ela, tá? Então, a técnica Delphi, pessoal, só para você entender, ela é usada muito em segurança. E o que ela faz? Você tem que ter perguntas que avaliem impactos, riscos e outros fatores de análise. Fatores que sejam importantes para você analisar a melhor alternativa, tá? Então, por exemplo, esse daqui resolve tal coisa, ou esse aqui eu consigo aproveitar 100% da oportunidade. Então, eu vou elencar, vou fazer perguntas simples, tá? E essas perguntas simples vão ser respondidas por todos os envolvidos. Então, todos os envolvidos vão responder alternativa por alternativa, tá? Então, quando é que eu utilizo o Delphi? Olha só como é que é importante. Quando é que eu utilizo o Delphi? Utilizada quando há um certo nível de conflito e confronto ou dúvida, que é o caso, quando eu tenho várias alternativas, né? Eu tenho, normalmente, pessoas que defendem mais a alternativa A do que a alternativa B, ou eu tenho dúvida da aplicação, ou eu tenho conflito. As duas pessoas deram ideia, pode ser uma pessoa, pode ser outra, pode ser um grupo, outro grupo, tá? Então, eu tenho esse conflito, uma das formas de resolver é usando o Delphi, tá? Então, em relação à escolha da melhor alternativa, com certeza, é um dos melhores processos. Eu, particularmente, tenho uma paixão por Delphi, porque várias vezes Delphi já me fez tirar a melhor alternativa, conseguir chegar à melhor alternativa por meio do Delphi. E fica meio difícil as pessoas depois contestarem. A gente vai provar por quê, vou te mostrar por quê. Para obter comentários, né, prós e contras de cada alternativa proposta. Então, eu vou ter prós e contras de cada alternativa, as pessoas vão falar e com liberdade, mas eu vou direcionar as respostas, né, para impacto, risco, e algum fator, de repente, pode ser até igual ao outro, vantagem e desvantagem. Mas, principalmente, isso aqui, impacto, risco, de repente, custo, tá? Eu vou ter... O que é importante, o que determina a escolha da alternativa, eu vou perguntar. Como eu vou perguntar? A gente vai chegar lá. Busca o consenso quanto aos impactos e riscos de cada alternativa, buscando escolher a melhor segundo os participantes. Pode usar, né, entrevistas anônimas, você pode pegar pessoas... cliente, fornecedor, uma série de gente para trabalhar com Delphi, né? Não precisa estar na mesma sala, isso é vantagem, tá? Que depois eu vou mostrar para você como é que é, né? Você pode, por exemplo, quando você tem uma empresa muito grande, que você tem que consultar outros gestores, você pode também, por exemplo, na nossa pandemia, eu posso, por exemplo, apresentar para as pessoas as alternativas, mandar um formulário para cada um, e as pessoas depois me devolverem o formulário e compilar. Então, o Delphi ele é muito prático, tá, pessoal? Eu particularmente gosto. Já um brainstorming, brainswrite, você tem que estar todo mundo na mesma sala, né? Ah, pessoal, mas dá para fazer? Dá, mas vai levar um trabalhão, você vai ter que digitar para mostrar, ninguém vai ver o papelzinho, você não pode fazer assim no papelzinho, você vai virar o papelzinho para você e falar assim, ó, olha aqui, a alternativa do fulano é tal, você não vai ver nada,
entendeu? Então, quer dizer, não dá. Esse aqui dá. Esse dá para você fazer. Só que o Delphi ele é usado para quê? Para a escolha da melhor alternativa. Isso é importante dizer. Posso usar Delphi antes? Não. Vai dar problema. Por quê? Porque eu já tenho que ter uma maturidade na alternativa para as pessoas poderem verificar impacto, verificar risco, verificar outros fatores. Então, não posso pegar uma ideia que sai do brainstorming, brainwriting, ideia crua, seca, e jogo aqui para o pessoal analisar. Fica complicado. A pessoa fala, mas o que implica isso aqui? Não vai saber e a decisão não vai ser legal. Por isso que eu falei, não dá para usar uma ferramenta só. Eu tenho que usar pelo menos duas. Eu tenho que usar o brainstorming e árvore de decisão, ou brainwriting e árvore de decisão, ou então brainstorming e paradigma de Rubinstein, ou brainwriting, paradigma de Rubinstein. Tem que usar duas para quê? Para ter um certo detalhamentozinho da alternativa, não ficar um negócio largado. E aí o Delphi, como é que é? O processo Delphi tem um passo a passo, que eu vou te dizer, depois desse passo a passo é impossível que você não saiba fazer. Ele é muito fácil. Primeiro eu defino o escopo da identificação de cada alternativa. Pego cada alternativa e descrevo a alternativa. O que vai, o que compõe. Se eu tiver feito a árvore de decisão, o valor aproximado, a quantidade de recursos aproximado para realizar, o máximo de detalhe possível. Por quê? Depois eu vou eleger alguém para ser o facilitador. Cansei de ser eleito facilitador disso, coordenador do processo, tá? Dá um trabalho, né? Principalmente a primeira vez. Depois que você monta o esquema, não dá muito trabalho, não. Então, você define o facilitador, quem vai coordenar os trabalhos, tá? Depois, o que você vai elencar? Você vai elaborar os questionários a serem respondidos. Como? Você vai pegar os principais perguntas, né, que estão envolvidos, o que leva à decisão. Para isso, você pode consultar a alta administração, que às vezes, né, o que é importante para a gente decidir isso? É importante isso, né? Mas é tipo assim, seria o que qualifica, né? O que é qualificador. Então, se define o que precisa ser feito, que tipo de perguntas tem que ser feitas, tá? Em relação àquela alternativa. Claro que depende do que você está escolhendo e para que você está escolhendo, né? Então, depende disso. Mas uma das perguntas sempre, né, é a questão risco, impacto e valor. Isso é meio custo, né? Isso aí é meio que default em tudo, né? Ou as outras coisas é implementação, tempo de implementação, quantidade de responsáveis, já cai no recurso também. E N perguntas possíveis podem ser feitas, tá? Depois você vai elencar os participantes, quem vão ser os entrevistados. Até aí você pode fazer sozinho, fazer com a parceria da alta administração. Até aqui, vamos dizer assim, você vem sozinho. Aqui não, aqui eu já tenho que definir todo mundo que vai participar. E pode participar à distância. Eu posso mandar o formulário para a pessoa, desde que eu explique bem. Mande o formulário bem explicadinho e mande um e-mail explicando, pessoal, até tal data, eu preciso receber isso. E aí o que você faz? Você faz a aplicação. Você vai distribuir o questionário para o entrevistado. Vai distribuir o questionário para o entrevistado, vai receber a resposta dos entrevistados, vai compilar as respostas, unir as respostas, tá? E vai redistribuir o questionário. Como assim? Você vai mandar para uma pessoa aquela alternativa, vai mandar outra alternativa para a segunda, outra alternativa para a terceira, outra alternativa para a quarta, outra alternativa para a quinta, tá? Mandei. Depois você vai pegar, aqui você mandou para a primeira, você manda para a segunda, manda para a terceira, você vai fazer o que a gente chama de impacto cruzado. Quer dizer, todo mundo está recebendo isso. Então, por exemplo, se eu tenho 3 alternativas, tá? E eu tenho 5 pessoas, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar a alternativa 1, vou mandar para essa, vou mandar para essa, vou mandar para essa, vou mandar para essa, vou mandar para essa. Vou pegar a alternativa 3, né? Vou pegar a alternativa 2, vou mandar para essa, para essa, para essa, para essa, para essa. Alternativa 3, vou mandar para essa, para essa, para essa, para essa. Depois, no final, o que acontece? Eu vou ter um compilado para a alternativa 1, um compilado para a alternativa 2 e um compilado para a alternativa 3. Tá? Então, vou ter lá as 3 alternativas lá. Com o que é o compilado? Vou ver o que a maioria colocou. É claro que as minhas perguntas, existem perguntas subjetivas e perguntas objetivas. A objetiva é moleza, né? A subjetiva você tem que juntar, né? Você vai ter que ver o que fulano acha disso, qual é o risco, né? Não, só quero saber o nível de risco, médio, né? Baixo, médio ou alto. Só que eu tenho que ter vamos dizer assim, a implicação do risco, eu tenho que ter isso bem claro, os parâmetros de como é que eu vou definir esse risco. Se forem alternativas inéditas, completamente desconhecidas, talvez eu não tenha como mensurar esse risco direito. Eu tenho que explicar e deixar em aberto para o cara dizer quais são os riscos envolvidos. Depois que eu fiz isso aí, nessas 3 alternativas, todo mundo já rodou por todo quanto é lugar,
possível, imaginável, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tentar achar o consenso. Vou pegar todas as respostas, compilar num formulário só, e vou ver, pessoal, aí diz para mim o que você acha mais relevante, menos relevante, e elenca, né, em nível de relevância, da maior para menor, por exemplo. Ou então, dá uma analisada, ver o que você acha que não é e risca. E aí, quando um for ver a resposta do outro, você vai acabar peneirando e você vai chegar numa certa conclusão, num consenso, vai ficar mais sucinto, mais assim, como é que eu posso dizer, enxuto, né, a resposta. Eu compilei o resultado final. Compilei o resultado final, o que eu vou fazer? Eu vou listar e comparar os resultados obtidos. O que eu fazia? Pegava esse resultado final e apresentava para todo mundo. Pessoal, é isso? Por quê? Porque às vezes o cara deu uma ideia brilhante, alguém não vai a favor do cara, cortou por algum motivo. Por isso que é bom compilar e não ter nome, né? Porque quando tem nome, às vezes entra aquele negócio de panelinha, de política. Ah, não, escolha do fulano. Foi fulano que teve essa ideia, fulano é contra a panelinha da gente. Não vota. Então a ideia é ser mais técnico possível, não ter nome no formulário, não ter nada, você tem um controle. Mas não tem porque a pessoa não sabe nem quem respondeu, normalmente escrita à máquina, para não ver letra, etc. Então, quer dizer, isso tudo depende da empresa, depende da cultura da empresa, claro, mas a ideia é o quê? Aqui no final você vai apresentar para todo mundo, ó, pessoal, foram identificados esses riscos, esses impactos, esse valor aproximado, mais isso. O que vocês acham? É isso aí? É isso aí, tá? Então, já que a gente elencou isso aí, qual que você acha que é a melhor alternativa? Então, tinha 3 alternativas, você botou lá as 3, o pessoal dissecou, já teve a opinião de todo mundo, todos os envolvidos já opinaram, tá? Se todos os envolvidos opinaram, é muito fácil tomar decisão. Lembra? Trouxe todos os envolvidos para aquilo. Ah, o cara não pôde participar, mandei o formulário para ele preencher. Ele botou lá, mandei os 3 para ele preencher, ele respondeu lá os 3. E não é bom responder os 3 de uma vez, porque acaba com viés, né? O cara, eu gostei mais da terceira, o que ele faz? Ele vai pior as outras, mas não tem jeito, o cara está à distância, você tem que fazer. Ou então você manda 1, espera voltar, manda 2, espera voltar, manda 3, espera voltar. Mas se o cara for autogestor, se você fizer isso, o cara vai, pô, fulano, para de brincar comigo, manda logo os 3 de uma vez, né? Como você já sabe disso, já manda os 3 para não se aborrecer. Aí você pegou, compilou, mostrou para todo mundo, nessa hora o pessoal debate, né? Risca, não, tira isso, coloca aquilo, eu acho que tem que ter aquilo que faltou. E aí você tem um final, vai ter as alternativas elencadas também em ordem de prioridade, da primeira para a última, e aí você escolhe a primeira, tá? Da melhor, né, para pior, e você escolhe a primeira, tá? Muito fácil, muito tranquilo, tá? A questão que eu falo demora às vezes um tempo, quando você tem muitas alternativas, mas você tem uma análise mais aprofundada de cada alternativa e uma certa decisão mesmo, o grupo inteiro decidiu, confirmou a decisão, então você pode tocar. A partir daí, pessoal, é ir para o abraço, né? Implementar, executar a alternativa e pronto, tá? Então, análise multicritério, só para você entender, falando rapidamente, não é muito usada nos Estados Unidos, é mais usada na Europa, como eu falei para você. Por que você traz método europeu? Porque eu acho que tem sua validade, tá? A gente copia muitos métodos americanos, a gente é muito, vamos dizer, macaco de imitação dos Estados Unidos. Então, a gente copia método, copia uma série de coisas. Eu não tenho nada contra os Estados Unidos, não. Muito pelo contrário, eu acho que é uma superpotência mundial. Me amarro viajar para lá. Eu até brinco, eu pareço ser mais americano do que brasileiro, vamos brincar assim com você. Eu gosto muito, principalmente da questão que eles têm com relação à nacionalidade. O cara, sabe, defender o país. Fala mal dos Estados Unidos para o americano para você ver o que acontece. Se ele souber que você não é americano, você está falando mal, ele vai te interromper na hora e vai falar assim, você é americano? Não, então não se meta. Fale do teu país. Cara, eu fiquei pasmo quando eu vi isso. Ele até chega a ser grosso. Porque existe um nacionalismo muito forte. Isso é ótimo. Se a gente tivesse esse nacionalismo aqui, nosso país seria diferente, né? A gente aqui não quer se aborrecer, quer viver, vive e deixa viver. E aí o que acontece? Numa dessas, você vive e deixa viver tanto que faz o que querem com você. Mudam a previdência, mudam vamos dizer assim, a relação trabalhista, muda tudo e você deixa. Vai aumentar o metrô, só para você tentar aumentar o metrô lá na Argentina, parou tudo, teve quebra-quebra. Eu estava lá, foi quando eu viajei para a Argentina, foi em 2006, eu acho, 2008. Eu viajei para lá, foi um quebra-pau lá na Argentina, um quebra-pau, porque aumentaram a passagem de metrô. Só para você ter uma ideia. Aqui aumenta o ônibus à torta direita, aumenta o metrô à torta direita, ninguém faz nada. Não tem greve, tem nada. Lá quebraram um bolão de coisa, ninguém podia fazer nada. Eu tive que mudar o meu roteiro
né, de turismo, fui sozinho, fui com excursão, tive que mudar o meu roteiro por causa do quebra-quebra, por causa que aumentaram a passagem de metrô. Quer dizer, eu acho legal. Eu não gosto de quebra-quebra, não gosto de bagunça, mas, cara, se o povo faz alguma coisa, muita gente não faz o que fazem e estão fazendo com a gente, né? Tipo assim, então, eu, na minha opinião, acho que tinha que ter. Se a gente fosse um povo menos, né, controlável, vamos dizer assim, muita coisa não ia acontecer. Muita coisa que acontece hoje não iria acontecer, tá? Não, eu volto a falar, sou contra, né, qualquer tipo de manifestação violenta, sou contra isso. Mas a questão é, cruza os braços. Ó, pessoal, ó. O problema é que um cruza o braço e 30 fica trabalhando, né? O cara trabalha com uma tarjinha preta, o japonês faz isso. Você põe uma tarja preta, ele vai trabalhar a mesma coisa, só que para o cara é uma vergonha. Questão cultural. Aqui você põe uma tarjinha preta, o cara não está nem aí, né? Questão cultural, né? Cultura a gente tem que respeitar. Então, quer dizer, a ideia, né, pessoal, eu sempre falo, se você aceita passivamente, vão fazer mais coisas até uma hora que você não aceite. Eu sempre falo isso. Bom, voltando, né? O objetivo principal do sistema de suporte de decisão multicritério é fornecer ao usuário ferramentas que o levem a explorar o problema, com o objetivo de encontrar uma solução onde vários pontos de vista, às vezes contraditórios, são considerados. Então, conforme Moura, autores portugueses, tá, pessoal? Então, numa boa, você vai ouvir muitos autores portugueses. Volto a falar, por que portugueses? Não, simplesmente porque traduziram para o português, tá? Então, mas a verdade dessa história, só para você entender, é que é um método super utilizado na Europa, tá? E é pouco utilizado nos Estados Unidos e quase não utilizado aqui no Brasil, e é simples, não é um método complexo, tá? Então, a análise multicritério baseia-se no mapeamento de variáveis por tema ou informação, para tanto faz-se relevante definir o grau de pertinência de cada tema, informação, plano de informação e cada um dos seus componentes para a construção do resultado final. Então, só para você ter uma ideia, na prática, passo a passo. Primeiro, eu defino o problema e a decisão designada, tá? Vai ter uma explicação enorme, depois eu vou trazer o exemplo, você vai entender. Estruturar a hierarquia de um ponto de vista global, o que é mais importante para você, o que é menos importante, e aí a explicação que você não vai entender, talvez, mas você vai entender com exemplo. Aí você vai construir uma matriz de comparação binária, né? O que é isso? Bom, ruim, sim ou não, né? Maior, menor, valor, né? Alguma coisa que seja fácil você identificar o que é melhor e o que é pior para você, tá? Cada elemento sobre o critério de referência do nível superior. Então, você vai ter um elemento com a definição dele e um outro nível de elemento com a definição dele. A gente vai, calma, não precisa se preocupar, vou explicar, né? Então, quando conjugar os dois elementos, a maioria dos indivíduos preferem formular uma apreciação que exprime suas preferências para cada número inteiro. A matriz permite transcrever esse valor a uma dada posição e recíproco, o inverso da outra posição simétrica. O elemento situado à esquerda é, por convenção, examinado em sua função relativamente ao elemento situado no topo da matriz. Peguei essa definição do nosso amigo aqui, Moura, 2007, tá? Aí você vai falar, professor, não entendi nada. Calma. Obter todas as apreciações necessárias para desenvolver o conjunto de matriz na terceira etapa. Então, olha só, pessoal, o exemplo você vai entender, é fácil. Então, tenho, por exemplo, um exemplo português. Tenho, por exemplo, um engenheiro civil que está a procurar uma oferta de emprego em Portugal, tá? Então, vamos lá. Então, 2 empregos foram oferecidos para ele e ele quer saber qual dos empregos ele escolhe, tá? Exemplo tirado do livro do cara, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, eu tenho, por exemplo, o salário. Dos critérios é o salário, né? 14 meses por quê? São 12 meses de salário, mais o 13º e as férias, tá? Então, ao todo, são 14 meses que eles consideram lá, tá? Eles consideram como 14 meses de salário, por quê? Porque o cara não trabalha nas férias e recebe salário, né? Então, sei lá, não entendo muito bem esse critério, mas eles consideram 14 meses. Isso aqui eu tirei do livro, eu nem fiz esse quadrinho, eu tirei do livro, tá? Para você ter uma ideia. A questão da oportunidade profissional, o crescimento profissional, ou seja, o lugar que você vai pode crescer e o lugar que você vai e não pode, ou tem um crescimento muito lento, né? A questão da localização, o local, e a questão do custo de vida. Então, esses aqui são os critérios para o cara escolher o emprego dele, tá? Foi definido isso. No primeiro emprego, o cara recebe 14 mil euros por ano. Tá? Claro que é uma medida fictícia, 14 mil euros por ano, tá?
No emprego 2, ele recebe 21 mil euros por ano, bem melhor, né? No sentido do salário. A oportunidade profissional, aqui o cara pode crescer muito, ele tem uma carreira toda pela frente, ele pode subir muito rápido. Esse aqui não. O cara entra, ele vai ganhar 21 mil, mas ele vai ficar ali nos 21 mil, talvez por resto da vida. Tá? Vamos dizer assim, a rotatividade é muito baixa, a ascensão profissional é muito baixa. Tá? A localização, esse aqui é Lisboa, num grande centro. Lisboa parece com São Paulo, não sei se você conhece. Lisboa é um grande centro urbano, né? Parece muito São Paulo. E lembra muito a parte velha de São Paulo, onde tem lá a Praça da República, né? Avenida Ipiranga, São João, Santa Ifigênia. Lembra muito, mas muito aquilo, muito. Claro que tem aquela área mais moderna, né, de Lisboa, que é aquela parte, né, dos arranha-céus, a parte nova, mas a maioria de Lisboa lembra muito São Paulo, nessa parte antiga. Lembra muito, mas lembra demais. E tem Coimbra, que é uma cidade que tem a faculdade de Coimbra, que é enorme, é considerado do interior. Muito bacana, uma qualidade de vida muito boa. Você conversa, as pessoas são amigas umas das outras, tem aquela relação. Imagina, por exemplo, deixa eu ver, Goiânia. Goiânia é muito grande. Deixa eu ver uma cidade. Estou pensando numa cidade menor. Curitiba, não. Deixa eu ver. Vai, Anápolis, professor. Esse eu não conheço. Guaranápolis eu não conheço. Anápolis, daqui para Goiânia. Anápolis eu conheço de passagem, mas não conheço lá como é que eu já tive até alunos de Anápolis. Tive até uns alunos de Anápolis. É bom lá, assim, tipo cidade interior, todo mundo conhece todo mundo, fala com todo mundo. É mais ou menos assim, entendeu? Ah, professor, bom lá não é não, né? Tem lugar melhor. Então tá. Então não conheço, não posso falar. Você está falando, eu acredito. Vamos lá. Que eu sei, Coimbra é uma cidade legal. Eu fui em Coimbra, conheci a faculdade, peguei até aquele negocinho de Coimbra, faculdade de Coimbra. E você chega lá, o pessoal conversa com você, bate um papo, bate uma hora, fica conversando com o cara uma hora lá. Ah, o senhor é professor? Poxa, que legal, porque falou que é professor em Coimbra e professor de um outro país, os caras tentam sugar você o máximo que podem, entendeu? Como é que é lá? Como é que é o curso? Como é que é a ementa? Como é que é não sei o quê? Mó barato. Eu acho que me amarrei em Coimbra, gostei muito. E assim, a cidade pacata, tranquila, você vê as pessoas, né? A maioria trabalha na faculdade, quando não trabalha na faculdade, trabalha em comércios locais, né? Uma cidade bem bacana, gostei de lá. O custo de vida em Lisboa é altíssimo, é uma cidade, como eu falei, cosmopolita, uma cidade realmente tem um custo de vida alto. E já Coimbra é um custo de vida médio para baixo. Você vive bem com pouco, né? Então, só que aqui você vai... O que acontece? Né? Recebendo 21 mil euros em Coimbra, você vai ver muito bem. 21 mil euros em Lisboa já não vive tão bem assim, entendeu? Já é a cidade, as coisas são mais caras, tá? Então, só para você ter uma ideia, esses eram os critérios. Como é que você faz? Você vai montar. Então, o que é? A escolha de um emprego, os critérios são salário, oportunidade profissional, localização, custo de vida. E aí você vai fazendo, né? Em relação ao emprego 2, né? A localização. Aí, o que você tem? Aí você vai ver o quê? Esse cara, esse engenheiro civil, qual é a idade dele? Ele é casado? Ele tem filhos? Vamos pensar bem. Se o cara é novo, tá, o que ele quer? Ele quer crescer, ele quer, né, subir na vida, né? Então, para ele, o que ele quer? Ele aceita até ganhar menos, porque ele não tem família, não é casado, se é casado não tem filhos ainda, não paga a escola dos filhos. Então, provavelmente, se ele for mais novo, ele vai escolher Lisboa, né? Vai escolher esses critérios aqui. Por quê? Porque ele quer ter uma oportunidade profissional alta, ele quer crescer na carreira. Agora, se ele for um cara mais velho, mais ou menos da minha idade, né, ele não está muito... Já conseguiu o que ele queria conseguir na vida, ou então ainda tem algumas coisas para conseguir, mas não são assim, vamos dizer assim, prioridades, vamos dizer assim, entendeu? Então, e tem a família dele para sustentar, a prioridade é sustentar a família, então, muito provavelmente o emprego 2 para ele vai ser melhor. Então, o que você faz? Segundo esses critérios aqui, a pessoa que vai escolher, ela vai dizer assim, olha, o emprego 1, né, o salário é menor, a oportunidade profissional, por isso que é binário, né? A oportunidade profissional é alta, tá? A localização, vamos dizer assim, para quem é novo, né, é boa, certo? E o custo de vida é elevado, quer dizer, isso é ruim, um fator não muito bom. Agora, no emprego 2, o salário, né, é melhor, a oportunidade profissional não é tão boa assim, né? A localização é boa, que a pessoa tem, né? Ou a pessoa, no critério dela, ou ela não gosta, por exemplo, a pessoa nova, não gosta, a localização é ruim, por exemplo, e o custo de vida
é médio, ou seja, o custo de vida é bom. Então, com base nesse critério, está 2-2. Aí é aquela história que eu falei para você. Se o cara for novo, provavelmente, né, ele vai escolher o emprego 1. Se ele for mais velho, tiver uma família, tiver 2 filhos, uma esposa, não sei o que lá, provavelmente vai escolher o emprego 2, tá? Então, o que eu fiz? Eu mapeei isso aqui, apresentei para o grupo, e o grupo vai escolher. Cada um vai escolher, vai elencar. Essa análise multicritério, ela é muito mais rápida do que você fazer outras formas de escolher. Claro, mas ela tem um viés, né? Qual é o viés? Eu tenho que, por exemplo, enquadrar, além dos critérios, eu tenho que enquadrar o que a pessoa está procurando, né? Nesse exemplo, seria mais ou menos isso. E é uma representação gráfica, tá vendo? Eu coloco essa representação gráfica e a pessoa verifica. Então, vamos lá, rapidinho. Implementar a decisão escolhida. Como é que eu faço para implementar? Tá? Eu vou fazer um plano de ação, né? Então, plano de ação. Plano de ação é uma decisão, algo visto como mais importante do que a decisão em si, pois nada adianta escolher a melhor alternativa se ela não for executada corretamente. Após tomar a decisão, eu preciso divulgá-la corretamente para seus executores e realizar uma distribuição de tarefas adequada. Portanto, faz necessário o desenvolvimento de planos de ação, elencando datas entregáveis e principalmente responsáveis. Então, como é que é um plano de ação? Está aqui, você já viu em outra disciplina, com certeza, como é que é o plano de ação. Então, é o 5W2H. O que você vai fazer? Você vai colocar a decisão, né? O escopo da decisão, quais os objetivos que ela procura atender, os riscos que você já elencou com o Delphi, tá? E aqui você vai botar o que você vai fazer, por que você vai fazer, como você vai fazer, quando que é a data, né, que vai ser executada ou o período, onde vai ser feito, né, vai ser na empresa, vai ser fora, vai ser em outro lugar, vai ser na filial, quanto vai custar e quem vai fazer. Sobre essas duas coisas, pessoal, olha, o que, vou botar até aqui, o que, quando e quem tem que ter. O resto é legal ter, mas o que, quando e quem? Ah, esse aqui eu não sei quem vai fazer. Pois é, se você botar sem nome, ninguém vai fazer. É o cachorro que tem 2 donos, morre de fome. Não tem jeito, né? Porque um acha que o outro deu comida e ninguém deu e o cachorro morreu de fome, tá? Então a ideia é melhor ter 2, vamos dizer assim, o ideal é ter um dono. Toda tarefa tem que ter um dono, tá? Nunca mais de um dono. Tá? Quem é o responsável? Fulano. Fulano pode delegar? Pode, mas o responsável é ele. Ele vai ser cobrado por isso, tá? Então, você vai fazer um plano de ação, com certeza você já viu, né? Não vou entrar muito nisso. Então, para implementar a decisão escolhida, só para resumir, você vai fazer o plano de ação, vai divulgar, vai implementar e vai acompanhar. Se eu não acompanho, não sei se está... No final, vou ver se está certo, já era, né? Tem que acompanhar ao longo, no desenrolar, para saber se está sendo feito ou não, e cobrar a pessoa se não estiver sendo feito, se não atendeu aquele entregável, cobrar para poder entregar. Avaliação dos resultados da decisão. Como é que eu vou avaliar, né? Eu vou comparar o previsto com o realizado, vou verificar se eu alcancei, né, os objetivos da tomada de decisão. O que é? Me proteger de uma ameaça, aproveitar aquela oportunidade, até quanto eu aproveitei aquela oportunidade, até quanto eu me protegi da ameaça e até quanto eu resolvi aquele problema ou não, né? Então, tem que analisar isso. Então, pessoal, esse foi a mais importante tomar a decisão frente a alcançar um objetivo, saber se conseguiu alcançá-lo, portanto, faz necessário comparar o que era pretendido antes de tomar a decisão, o objetivo a ser alcançado, planejado, ao que efetivamente foi feito, realizado, confrontando os resultados obtidos com os previstos, né? Então, objetivo previsto versus alcançado ou realizado. Se eu não alcancei, eu tenho que tomar medidas corretivas ou então replanejar, né? É aquilo que eu falo para você. O ideal é você ir acompanhando e, se não estiver dando o resultado que eu quero, verificar por que não está dando e implementar medidas corretivas para poder finalmente fazer o que você quer, tá? Influências culturais e outros aspectos do processo de apoio à decisão. Vamos falar o que influencia o processo de apoio à decisão. Então, o processo de apoio à decisão é um sistema de relação entre elementos de natureza objetiva, isso é, características de ações e elementos de natureza subjetiva, resultante do sistema de valores dos atores e da definição não muito clara do contexto da decisão. Toda decisão não programada, ela tem muitos fatores desconhecidos. E por terem fatores desconhecidos, entra muito a subjetividade do gestor. Por isso que uma das formas de você diminuir essa subjetividade é chamando mais gente para participar, chamando mais envolvidos para participar. Por quê? Porque você vai ter que justificar a tua opinião para o outro, e ele vai ter que justificar a dele para você. Então, é muito, muito provável, né, que ele tenha cuidado para dar as sugestões dele e você tenha cuidado para dar as suas, né? E com isso, vamos dizer assim, você acaba tendo uma decisão com um nível de qualidade melhor.
Tá? Tais elementos são intrinsecamente ligados e não poderão ser esquecidos no apoio da decisão, que considera aspectos objetivos, que são inerentes às características alternativas a serem avaliadas, e também critérios subjetivos, inerentes ao juízo de valor. Essa alternativa é boa, é ruim, resolvo tudo, resolvo nada. Quer dizer, são juízos de valor que a gente dá para o contexto do problema ou da decisão. Tá? Então, só para você ter uma ideia, fatores que podem influenciar a decisão do gestor. Tá? Então, várias coisas podem influenciar o gestor, o tomador de decisão. Por isso que é bom usar essas ferramentas e usar não sozinho, usar em grupo. É uma forma de você eliminar o viés. Por exemplo, a cultura organizacional pode influenciar os aspectos inerentes ao trabalho que é realizado. Tá? O estado de saúde do gestor, já comentei com vocês uma vez que eu fiz uma litotripsia. O que é isso? Uma operação extracorpórea para quebrar pedra nos rins. Então, você sentava numa mesa, tinha uma bolha d'água, uma borracha com uma bolha d'água, você sentava um rim em cima, né, deitava um rim em cima daquela bolha, e tinha uma máquina, né, tipo um raio-x, que o cara verificava onde está a pedra certinho, e ele ia e usava, como é que fala? Micro-onda para quebrar a pedra. Só que aquele negócio quebrava a pedra, em volta da pedra machucava os canalículos e sangrava para caramba, né? E o que acontecia? Eu saí de lá, tinha um negócio importantíssimo, uma decisão importantíssima que eu tinha que tomar. Estava bem, porque eu estava sob efeito de anestesia, né? E o cara me deu um remédio cavalar para tomar. Ó, daqui a 4 horas você toma esse remédio aí que vai começar a doer. Você toma um remédio que aí você fica numa boa. Voltei para casa, não estava sentindo nada, né? Só estava urinando sangue, mas não estava sentindo nada. Aí o que eu fiz? Pô, tem que tomar uma decisão. Aí deu umas 2 horas da tarde, estava com licença para 3 dias, tá, pessoal? Se for uma quarta-feira, está com licença até segunda, né? Mas eu tenho que estar lá para tomar a decisão. Tomei o remédio antes das 4 horas, 3 horas, antes de começar a dor. Fui para o trabalho. Como é que o remédio me deixou? Fiquei assim, ó. Completamente alheio. Parecia que eu estava alheio. Não sentia nada, né? Se você me desse um soco na cara, eu nem sentia. Estava terrível lá. Cara, olha, foi terrível. Sabe, eu senti... Sabe quando você sente que você está com muito sono e aí você não sabe, não toma a decisão direito, você fica até preocupado, né? Aí, foi o pior dia da minha vida, vamos dizer assim. Eu não devia ter ido trabalhar, eu acabei indo trabalhar, vamos dizer assim, tinha uma hora que tinha que tomar a decisão, né? E aí eu tive medo até da decisão. Foi uma das poucas vezes que eu tive medo na minha vida, porque eu estava tão grogue que eu falei, cara, está prejudicando até o raciocínio. E aí o que eu pude adiar, eu adiei, o que eu não consegui adiar, eu tomei a decisão e depois me arrependi. Mas tudo bem, fez parte do processo, né? Então, estado de saúde, a concorrência, que às vezes obriga você a tomar uma decisão mais rápido, você deveria, com menos análise. A família do decisor, o cara chega em casa, pô, tô com um problema, o cara, não, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a mulher pro cara, ou o cara para a mulher, por que você não fez isso, por que você não fez aquilo, né? Que influencia pra caramba, por mais que você diga que não influencia, influencia. Assista Switch, aquela série da Netflix, que você vai ver como é que influencia a família. Família, namorada, né? Influencia pra caramba. Pode assistir que você vai ver. Se você não está nessa ainda, assista que você vai ver. E aquilo ali é verdade. Né? Pelo menos a influência, né? Colegas e amigos também que influenciam. Às vezes você está num bate-papo com um cara e fala sem querer. Alguém fala, pô, fulano, tem que fazer isso, né? Influencia os subordinados, com certeza influenciam demais. Sentam na tua frente, pô, tem que tomar decisão assim, não sei o quê. As previsões econômicas, né? Lembrando, previsão é algo que eu não tenho certeza que vai se realizar. É uma tendência, não é uma vigência, tá? Cuidado com previsão. Grupos, instituições comunitárias, comunidade, representante da comunidade vai te procurar, falar com você, pô, não faz isso, influencia menos, mas influencia. E a educação e treinamento se influencia demais. Se você sabe, por exemplo, você está tendo educação, está tendo treinamento, a gente está te explicando na prática como é que funcionam as coisas, né? Com muita teoria em volta, né? Te direcionando. Eu sei que, com certeza, se você seguir, se você prestou atenção nessa aula, muitos erros que muitos colegas seus vão ter, você não vai ter. Muita coisa que você, numa concorrência, você vai ter uma vantagem, tipo, numa negociação, num processo decisório, você vai ter vantagem sobre aquelas pessoas que não conhecem, até porque você vai analisar as pessoas, saber a resposta delas, né? Naquelas análises do não falar, da comunicação. Quer dizer, isso tudo te dá um diferencial de mercado como profissional, né? Um diferencial de carreira. Deu para mim, com certeza vai dar para você também. Com certeza dá um diferencial, tá, pessoal?
Então, eu não estou brincando com você, eu estou falando a verdade, não estou dando uma aula, a gente fala assim, uma aula para inglês ver, ou pegando um livro e traduzindo para você. Tem coisa de consultoria que você não vai achar em livro, que eu estou trazendo para você, porque eu uso, eu tenho uma consultoria, eu uso. Desde 2012, na verdade, desde 2009 eu faço consultoria, mas eu passei a cobrar em 2012, que eu criei uma empresa, comecei, antes até fiz umas 2 notas aí que a gente chama de barreira de aluguel, nota de um colega, né, que me orientou muito, mas de 2012 para cá eu passo nota de consultoria direto, né? Só deu uma paradinha um pouco nessa pandemia. Mesmo assim, teve uns 3 clientes, 4 que eu atendi, né? E agora está voltando a procura de novo, tá? Devagar, mas está voltando. Então, só para você ver. Então, tem muita coisa de consultoria, de livros, de vários livros. Para você ter uma ideia, a nossa biografia, a gente aborda os principais na biografia, né? na básica e na complementar, mas tem muito mais coisa aí que você viu. Tem coisa até do monte executivo que a gente chegou e colocou aí para você ver, tá? Coisa de livros, né? Como fazer amigos influenciar pessoas, né? Do manual de persuasão do FBA, da Armas da Persuasão, do Cialdini, do Corpo Fala, e uma série de coisas que a gente trouxe para você. E para quê? Para te dar um diferencial na tua vida, na tua carreira. Processo de apoio à decisão. Né? Um processo de apoio à decisão não trata da aplicação de modelos pré-definidos, mas sim da construção de modelo próprio para cada situação. E a partir das interações entre elementos e subsistemas, onde vai emergir gradativamente uma nuvem de elementos primários que você vai usar para avaliar, sendo alguns como normas, outros como objetivos, fins a atingir, e outros como características das ações de caráter objetivo a serem feitas. Uma coisa importante, pessoal, é que cada empresa, a cultura dela acaba construindo uma estrutura, né, que é uma estrutura de decisão. Então, toda empresa grande, até a empresa pequena, ela tem uma estrutura de decisão. Às vezes não é a melhor, mas ela tem uma estrutura de decisão, tá? Então, o modelo gerado, que vai sendo gerado, pode posteriormente servir de apoio para a resolução de problemas que são similares. Eu até vou mostrar para você um quadrinho, né, que a gente mostra aí no final para você ver que esse modelo criado, que a gente chama de um processo decisório, ele é um processo meio que default, às vezes você tem 2, 3 processos diferentes, e aí o que você faz? Você pega aquele processo e joga ali, né? A gente chama de... Você joga no trilho. Joga no trilho, meu processo de decisão é esse. Aí você joga naquele trilho e às vezes dá um resultado. Às vezes não. Como não é algo programado, muitas vezes você não chega onde você queria chegar. Então, às vezes você tem que montar um processo de decisão que vai servir para outras coisas que vão surgindo ao longo do tempo, tá? Então, a redução significativa dos aspectos subjetivos das decisões inerentes aos gestores influenciados pela cultura organizacional tendem a melhorar a qualidade das decisões empresariais. Quanto menos subjetivo e mais gente você envolver na decisão, melhor, né? Eu sempre falo, às vezes não dá para fugir da subjetividade, mas dá para fugir da decisão autocrática, aquela decisão que você toma sozinho. A ideia é você trazer mais gente para a decisão e aí conseguir, né, fechar a melhor decisão possível, né? Como toda decisão apresenta algum tipo de risco ao ser implementada, a redução dos aspectos objetivos vão reduzir o risco e vão dar mais segurança para você como gestor. Já falei para você, né, que aconteceu comigo, vai acontecer com você também. A hora que você tiver que tomar uma decisão não programada, se você usar um processo desse, esse framework, você registrar, eu sempre falo, registra tudo, não deixa de registrar. Tem isso tudo numa pastinha, decisão tal. Até quando eu fazia pastinha para mim. Quando eu saí de onde eu trabalhava, eu tinha feito as várias pastas particulares, o que levou aquelas decisões. Eu trouxe, eu guardei. Algumas eu deixei lá, claro, são decisões mais sérias. Outras eu trouxe, que se amanhã eu fosse questionado de alguma decisão que eu tomei, eu tinha exatamente o caminho que eu fiz para tomar. Graças a Deus, né, nenhuma decisão foi questionada. E a decisão que envolveram outras pessoas, a maioria envolveu nessas decisões não programadas, eles tinham cópia também da decisão, não ficava só comigo, eu tinha a minha cópia, né? Eu sempre falo assim, eu tenho a minha cópia por quê? Porque numa eventualidade sai todo mundo, as pessoas se aposentam, e aí você pode ser levado a justificar por que você tomou aquela decisão. E eu vou falar para você, uma vez só fui questionado, nunca mais fui, tá? Porque você tenta tomar a decisão o mais certo possível, o mais próximo possível. Mas não quer dizer que você não vai ser. Pode ser que você seja questionado, tá? Mas é aquela história, você está preparado para isso. Sempre falo isso, né? Aspectos diversos com os processos decisórios. Então, tem um modelo, pessoal, é o último modelo que eu vou apresentar, depois a gente só vai falar um pouquinho. Então, tem 4 tipos de decisão
baseadas em quê? Né? Primeiro, na questão da ambiguidade ou conflito, tá? E segundo, na incerteza técnica. Tá? Quando eu tenho uma baixa incerteza técnica, ou seja, eu tenho uma certeza técnica muito forte, eu tenho os meios mais corretos possíveis para fazer, né? E eu tenho uma baixa ambiguidade, ou seja, eu estou bem objetivo, estou sabendo exatamente aonde eu quero chegar, eu tenho um modelo racional. Significa o quê? Ele está orientado para os objetivos organizacionais da empresa e ele é muito guiado por regra, por rotina, por programa de desempenho, por variáveis conhecidas. Então, apesar de ser uma decisão não programada, né, essa decisão não programada, ela é uma decisão que é bastante segura, porque eu estou usando um modelo racional, tá? É um dos modelos que eu mais gosto. Só que, às vezes, você tem um alto nível de certeza, uma coisa completamente nova, nunca foi vista, não tem nada parecido, uma coisa assim, e eu já tive decisões assim, tá? Então, o que eu vou tentar? Eu continuo mantendo os objetivos da minha empresa. Quais são os objetivos da minha empresa? Os objetivos para aquele negócio, os objetivos daquela área que está envolvida, e eu estou baseado naqueles objetivos, mas eu tenho múltiplas opções e eu tenho várias soluções alternativas. Então, eu tenho que ter uma análise dessas alternativas muito forte, muito coerente e envolvendo o máximo de stakeholders possíveis. Aqui eu preciso de menos stakeholders, aqui eu preciso de mais. Por quê? Porque ela tem um alto grau de incerteza. Então, se todo mundo decidir errado, vamos dizer assim, ok. Agora, se você sozinho decidir errado, aí você está com um problema na mão. A ideia aqui é você chamar mais gente para decidir, quando você tem um modelo processual. O teu processo é conhecido, mas aquilo tem uma incerteza muito grande. Acontece muito isso com ameaça. Tá? Quando chega uma ameaça, você tem um nível de incerteza com relação à ameaça muito grande. Às vezes uma incerteza até de imagem que está envolvida. Né? Você tem o processo político, que para mim é muito ruim, mas eu já vivenciei isso na empresa que eu trabalhava, que eu tenho objetivos e interesses, às vezes, de um grupo, às vezes de um partido político, né, que tem gestores lá. Então, a decisão é tomada de acordo com os interesses daquele partido, daquele grupo, uma panelinha, vamos dizer assim. E aí, eu tenho uma certeza quanto à abordagem, né, e quanto ao resultado que eu quero. Mas, muito provavelmente, eu tenho uma ambiguidade muito grande, porque aquela decisão para o partido ou para aquele grupo, para eles é muito boa, mas pode não ser boa para o resto das pessoas, pode não ser boa para os usuários ou para a sociedade, do mesmo jeito é bom para aquele partido. Nem tudo que é bom para um partido ou para uma panelinha é bom para o resto, normalmente não é, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, eu não gosto, já tive casos de ter que tomar decisões políticas, até falei da subscrição, né? Que a gente fez um cálculo de subscrição técnico bacana, subiu, não vou dizer quando, mas subiu e veio um valor muito maior. A gente fez um cálculo todo, né, baseado em estudos, sei que ela chegou a ser um cálculo, seria o melhor valor para a subscrição, e aí subiu, e aí veio, né, quando veio um valor completamente diferente daquele, e a gente, quando arguiu, mas veio da onde? Não, subiu, foi decidido outro valor. E aí aquele valor, na verdade, era um plano de estatização, perdão, de desestatização, né? Então, o plano aquele valor tinha por trás um plano político, né? Graças a Deus não deu certo por causa de privatizações mal feitas e aí acabou não saindo, tá? Eu não sou contra a privatização, eu sou contra você doar bens nacionais, né, para empresas multinacionais. Isso eu sou contra. Venda pelo preço correto. A vender, por exemplo, a empresa que tem uma reserva de ouro pelo preço de uma empresa que não tem, né, cá entre nós, para mim é um crime social. Você tá lesando o país. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito, né? Águas passadas, né? Quem devia fazer alguma coisa não fez, então quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso? Mas o que eu posso dizer para você é, não sou contra, muito pelo contrário, sou a favor da privatização. Acho que a estatização ela tem uma função e a privatização tem outra. No momento de crise, a estatização é melhor. Por quê? Porque ela vai dar emprego, vai evitar, né, a famosa espiral da morte, né? Que você desemprega, tem menos gente compra, desemprega mais, né? Vende menos, desemprega mais, e aí continua aquela espiral da morte até acabar. Não sou eu que disse, né? Aquele cara, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, ele fez uma palestra agora, não sei se você assistiu, está no YouTube, está em alguns lugares, que ele fala, né? Ele comenta sobre isso. Ele falou assim: estamos para vivenciar uma crise
como nunca foi vista antes no mundo, né? Por quê? Por causa da pandemia. Todo mundo falando da vacina, todo mundo falando disso, falando daquilo, ninguém fala do resto. As lojas fechadas, os shoppings quase zerados, ninguém fala, né? Uma hora vamos falar e aí, talvez quando falar possa ser tarde demais. E eu tenho o modelo anárquico. O que é o modelo anárquico? Os objetivos são ambíguos, o processo para atingir os objetivos. O que acontece? Que às vezes, quando eu sou reativo, vem um negócio, eu não fiz nenhum planejamento, chegou no meu colo, vamos decidir aí, fulano, vamos fazer isso aqui, lá, o cara vai no instinto, né? Ou então que ele acha que é melhor. Então, quer dizer, eu não tenho critério definido, então eu tenho uma alta incerteza, eu tenho uma alta ambiguidade. Pessoal, você como gestor, escolha só um modelo racional e um modelo processual, tá? Mesmo você estando ligado a um partido político, evita. Por quê? Porque depois vem a consequência, tá? E o modelo anárquico, nem pensar, né? Se você não puder decidir direito, é melhor não fazer nada. Às vezes, professor, mas não fazer nada já é uma decisão. Pois é. Tem que analisar que, às vezes, não fazer nada é uma decisão pior do que você fazer alguma coisa. Mas não toma qualquer decisão, porque você vai ser vítima disso. Eu sempre falo para todos os meus alunos, né? Enquanto você não decide, o problema não é seu. Na hora que você decide, acabou. Você vai colher o fruto da sua decisão, seja ela boa, seja ela ruim. Tá? Fatores que podem também influenciar decisões, variáveis exemplificadas anteriormente, podem ser utilizadas e classificadas de acordo com seus níveis de importância para a empresa e demonstram algumas características organizacionais de mercado, do microambiente e do macroambiente. Assim, reforça a importância da análise da situação, que é aquela fase inicial de obtenção de informações da situação, diagnóstico e análise do processo de tomar decisão, devendo essa incluir os aspectos do ambiente interno e externo, tendo por objetivo comparar a situação atual de seu ambiente com o estágio desejado, com isso desenvolver uma estrutura de decisão que é fundamental para o tomador de decisões, seja no nível estratégico, tático ou operacional. Finalmente, tomar a decisão, o gestor precisa se assegurar de diversas incoerências e erros que não sejam cometidos. Então, tem alguns erros, né? Porém, resoluções inadequadas podem ocorrer no processo decisório em função da baixa qualidade das informações ou se esse processo for mal conduzido, aquilo que a gente já falou, né? Se da má condução do processo para os gestores, existem algumas armadilhas que esses podem incorrer, sobretudo 3, a ancoragem, a aceleração e o excesso de confiança. São os 3 mais comuns erros que o gestor pode cometer. Rapidinho, ancoragem, né? Uma vez que a mente pode atribuir peso proporcional, o cara tem a decisão, né? Ele acha que aquilo ali é melhor, acha que o outro é pior, os critérios estabelecidos, a informação, ele começa a distorcer a análise dos aspectos e podem criar padrões mentais para ele, né? E criar âncoras. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Eu tomei essa decisão ontem e não deu certo. O nome disso é ancoragem, tá? Aceleração do processo. Quando você é obrigado a decidir muito rápido e aí você não consegue analisar tudo, não consegue ter as variáveis todas à mão. Pô, pessoal, faltam 2 minutinhos. Estou vendo um monte de gente sair da sala. Pô, pode ser que caia na prova, tá? Eu não estou falando à toa, né? Já que se o problema for prova para você, pode ser que caia na prova, né? E, aliás, tem uma questão aí que vai abranger tudo, né? Pode ser que abranja isso daí também, tá? Às vezes 1 minutinho, né? Excesso de confiança do gestor. Experiências anteriores do gestor podem gerar um excesso de confiança do tipo, deu certo antes comigo e vamos fazer isso novamente. Tanto o excesso de confiança como a ancoragem, elas são problemáticas, né? E, claro, a aceleração é a pior coisa que tem. Já falei para você, quando me aceleravam muito para tomar uma decisão, é aí que eu travava, por causa disso, por causa da aceleração do processo. Pessoal, então, análise de cenário a gente já falou, né? Análise de cenário, só para você lembrar a ideia, né? Outra coisa que você pode fazer é analisar as variáveis do ambiente externo, né? Analisar 5 forças de Porter, analisar o ambiente industrial, analisar seus principais concorrentes, tá? Isso aí você já viu em estratégia, eu só estou lembrando para você, tá? Análise do ambiente externo, né? Você vai analisar o ambiente externo, o macroambiente, análise do ambiente industrial e do ambiente competitivo, que é o microambiente, vai chegar às oportunidades e ameaças versus as forças e as fraquezas, né? Análise do ambiente externo. Aí você vai, ou então o problema, e vai verificar a necessidade de uma decisão por parte da organização. Pessoal, terminamos toda a matéria da disciplina. Tudo terminado, tá? Então, boa noite para você, boa semana para você até quinta-feira, uma boa prova para vocês todos. Quinta-feira a gente já começa. Não esquece de entrar, dar presente, tá? Quando estiver gravando na prova, eu preciso que você entre, ouça assim, 5 minutinhos, que eu vou falar 5 minutinhos só de algumas instruções. Algumas eu já dei na primeira prova, vou repetir, outras não, são específicas para a segunda prova. Tá? 5 minutinhos,
e eu libero a prova para você, tá? Mas não esqueça de entrar para dar presente, até porque eu vou conferir se der um problema com a tua prova. Por exemplo, hoje mesmo aconteceu. Eu apliquei uma prova no primeiro tempo e um aluno deu presente e a prova dele não veio. Tá? Eu não costumo conferir, mas estava saindo para ver se tinha um aluno, né, que estava no NAD, eu fui olhar se ele tinha entregue, que esse aluno normalmente entrega depois um pouquinho. E eu fui olhar para ver se o aluno estava lá, e aí eu vi que aquele aluno que tinha dado presente, deu até engraçado, o aluno não estava. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ele, não, professor, eu mandei pelo celular, e ele foi descobrir que não tinha mandado a prova. Tá? Então, às vezes, dar presente tem vantagem, viu? Né? De qualquer forma, ele tinha copiado a prova, né, que a gente sempre pede para copiar, então, quer dizer, qualquer problema ele poderia ter mandado depois também e resolver. Tá, pessoal? Bom, né, procura seguir as orientações, que é melhor para você. Já está no finalzinho, pessoal, já está terminando o teu curso, né? Não vai querer fazer besteira no final, né? Eu sempre falo para você, vamos terminar bem, né? Eu sempre digo, às vezes você pode não ter começado bem, mas vamos terminar bem. Sempre falo assim, terminar bem é melhor do que começar bem, tá? Grande abraço para você, boa noite, boa semana. Venha, não esqueça de vir na prova, né? Não espera eu liberar, não. Entra na sala, dá presente, ouça 5 minutinhos de orientação e vai fazer a prova, tá? A prova está fácil, não está difícil, está diferente da última prova que eu apliquei, então não é igual à primeira prova, ela é diferente, tem uma dinâmica diferente, tá? Tem alguma parte parecida, mas tem uma parte bem diferente, tá? Tá bom? Grande abraço para você, boa noite, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a nossa próxima aula com prova, tá legal? Obrigado aí, Ricardo, obrigado, Heitor. Boa noite, obrigado, Emerson, um grande abraço, Erilene, obrigado a todos, tá? Estamos aí, terminamos, né? Você vai ver que isso vai ser muito útil para a sua vida, para a sua carreira. Escreve bem que você vai lembrar de mim. Poxa, aquele negócio que o professor ensinou, ficava até tarde, às vezes, olha só, isso aí foi útil, estou me dando bem agora por causa disso. Palavra de quem teve uma aluna que passou num concurso, em 8 meses virou chefe de setor, tá? De matéria que ela prestou atenção, que eu falava, isso aí vai ser importante para você, ela aplicou, se deu bem, tá? Grande abraço para você, boa noite, até a próxima aula, eu fico até o último aluno sair, né? A partir desse momento eu vou interromper a gravação. Se você não deu presente, dá presente agora, última chance, taraná. Todo mundo deu presente? Então tá jóia, grande abraço para você, muito obrigado.